Salve Housers, esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mag Academy, em parceria com a revista House Mag, você sempre bem informado no meio da música. Essa semana, como de costume, trazendo sempre convidados que exploram e trabalham no meio da cena, artistas, produtores, empresários, todos os profissionais que fazem a cena da música, não só a eletrônica, mas os eventos girar. Nós trazemos hoje, ou melhor, ela veio até a gente, abriu uma exceção na agenda, então nós estamos agradecidos por isso. Curol, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo Tá certo. nervoso mesmo, né? Eu tô nervoso mesmo. Ele tá nervoso mesmo, que doido. Tô sim. Curol, você passou pela Baroque aqui no último final de semana aqui em Floripa. E como é que tá sendo assim a tua volta depois da pandemia? Como é que tá sendo a sua trajetória? Como é que tu caiu aqui em Floripa? Cara, primeiro que tocar na Baroque, até o momento foi a minha melhor apresentação. Caraca. De feedback de pista, sem dúvidas. Caraca. Foi a minha melhor apresentação. Eu cresci muito durante a pandemia, mas eu trabalhei muito para isso também. Porque eu vi que não tinha outros artistas trabalhando tanto, e eu vi que era o momento de se destacar de alguma forma ali. E como não tinha show, as pessoas recorreram para o stream. E a internet estava muito ali visível, né? Muito, muito acessível. Então, foi onde eu vi uma brecha, assim, para mostrar o meu trabalho. E foi bom, foi muito bom. Legal. Mas até chegar até aqui, eu imagino que deva ter sido, assim, uma correria e um trabalho muito árduo. Como é que foi teu início na música, até chegar na música nos dias de hoje? Bom, a minha história com a música não começou há 4 anos, como eu comecei a mixar, né? Legal. A discotecar. A minha história com a música começou quando eu tinha 13 anos de idade, que eu morava com a minha mãe e o meu padrasto. Ela comprou um violão pra mim e eu não fazia aula. Só que eu sempre fui muito esforçada. Aí eu queria aprender a tocar os artistas que eu gostava, eu só via rock. Queria tocar as músicas do Legião, do Charlie Brown, do Raimundos. Boa. Aí eu comprei revista de cifra e fui aprender ali com a revista de cifra como que era tocar as músicas. Uhum. E foi aí que eu entrei na música. Aí eu comecei a tocar violão, aí minha família sempre foi muito festeira, eu levava violão e a gente ficava cantando as músicas que as minhas tias gostavam, do Legal. Kid de Abelha. Minha voz, cantar nunca foi meu forte. Mas tocar ali a gente arranhava e gritava, e era muito divertido. Aí, eu tinha 13 anos. Aí, quando eu fiz, acho que 15, não, 14, não, eu fui morar com a minha avó com 15. Aí, entre os 15 e 16, eu fui tocar na igreja. Caraca. Aí, eu comecei a tocar era tipo um quadro da Igreja Católica, que era Renovação Carismática, Entendi. que acontecia toda sexta-feira. Aí, da Renovação Carismática, eu fui promovida a tocar as missas. Aí eu tocava na missa de domingo, um domingo por mês. Aí eu tocava bem, aí o pessoal do grupo de jovens me recrutou. Sim. Tocava o que nessa época? Violão já? Só violão. Só violão. Só violão. E aí, Isso foi em quando? Mais ou menos o ano. cara, eu tinha 16 anos, isso foi em 2005. Legal. Isso mesmo, 2005. Aí eu tocava, eles me promoveram para tocar em todas as missas. Só que, assim como todos os lugares, rolou um clima que eu não gostava muito de exploração mesmo. Então eu saí fora. E aí eu fui montar uma bandinha com um amigo meu, uma bandinha de garagem, assim. Legal. Mas não foi nada profissional, não. Na igreja a gente rodou. A gente fez várias apresentações. Massa. A gente tinha uns encontro gospel, Sim, enfim, sim, de igreja sim, tô ligado, católica. tô ligado. E eu fui em alguns, assim. Carnaval, eu ficava basicamente do carnaval inteiro com violão. Eu até dormia com violão. Aí depois eu fui fazer aula de guitarra com um amigo meu. Só que eu nunca fui muito boa para solar. Eu sempre tive dificuldade. Até mesmo hoje na produção eu tenho uma dificuldade de criar harp, de criar melodia. Mas sai. Aí geralmente quando sai, eu vou chegar lá. Eu vou te contar o que eu Só faço. fundamenta. Boa. Aí eu fiz a aula de guitarra, só que a banda não foi pra frente também. Eu precisava trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, entrei pra fotografia depois. Na fotografia eu fui trabalhar justamente com evento de música eletrônica.
Na música eletrônica, eu conheci a música eletrônica através do Skazi, Caraca. do Infected. Mito. Eu conheci a música eletrônica através do Fatboy Slim, que os meus tios eram loucos por rave. E colocou um vídeo do Fatboy Slim, aquele show dele na praia. Sim, sim. Até esqueci o nome do show agora. eu sei qual Ele é. vai fazer esse show agora, recente, em julho. O Eu mesmo sei qual show na praia, no mesmo lugar. Aí eu fiquei louca com aquilo. Aí eu comecei a ouvir Skazi, Infected Mushroom, Dead Mouse, que na Sim. época eu falava Dead Mouse 5. Aí eu fui nessa loucura, assim. A primeira festa que eu fui foi a Creamfield, de BH. A última que teve também. Tu é de lá. Sou de lá. A Creamfield teve o Dead Mouse, o Infected, o Dmitnakov também, que eu gostava muito. Na Não época conheço. ele tocava Psytrance, mas ele Caralho. também toca um Progressive House muito bom. Não sei como é que tá agora, não sei, não tenho acompanhado, assim. Teve Gorillaz. Caralho, que irado. Teve Gorillaz. E teve outros que eu conheci, assim. Aí, nessa festa, pra você ter uma noção, eu fui com 3 amigos meus. Na época, eu comprei um ingresso por R$60, gente. De cambista. Caraca. Na porta. Meu, achado. Pô, Nunca nossa, você acha nunca na vida você vai pagar por um evento desse. Vocês ainda pilinha. Nem se você tiver numa lista de divulgação que tiver de pagar, né? Porque hoje, geralmente, as pessoas pagam. Esse valor nunca vai existir. Aí eu fiquei louca, assim, com o evento. E aí eu fui outras vezes. Aí depois eu fui numa outra festa também grande. Era Substance na época. De um amigo que hoje é amigo meu, do Marcelito. Isso como frequentador ou Como já... frequentadora. Tá. E aí eu tava lá na Substance, fui sozinha pra festa. E fiz um tanto de amizade. Que eu não tinha esse problema, não, sabe? Eu curti essas piras. Se eu gostasse, assim, eu ia sozinha mesmo. Eu sou muito fácil de fazer amizade. Eu saí da festa com tanto amigo. Eu saí, o DJ, o Max Grillo, virou meu amigo nessa festa. Caralho. E aí eu vou chegar lá no Max Grillo ainda. Boa networking. Nossa senhora, foi muito bom isso. Aí eu fiquei na festa, saí com vários amigos, aí eu fui indo, e comecei a levar uma câmera pequena, uma compactazinha, assim, só pra registrar os momentos. Não era TechPix. Não, era uma Ninguém ouviu falar câmera da que eu TechPix. comprei de uma vizinha minha, que ela foi pro Canadá. Aham. Parcelei a câmera de não sei quantas vezes pra pagar R$50, velho, que na época eu não trabalhava, né? Eu fazia alguns bicos, panfletava Sim. pra ganhar mixaria, mas Sim. eu queria ter o meu dinheiro ali pra Só ter pros minhas corre no coisas. final de semana, então. Exato. E eu não gostava muito de depender nem da minha mãe nem do meu pai, não. Nunca gostei. Aí eu corri atrás do meu. E aí eu paguei essa câmerazinha. Só que aí, tipo assim, eu fui fazendo as fotos e postando no meu Facebook. A galera foi curtindo. Aí eu falei assim, tá gostando, então vou mudar isso aqui. Aí eu trabalhei. Isso já em 2000 e... Isso foi em 2012. Legal. Tava começando a acender o hype ali da música. 2012. Aí eu comprei uma câmera semi-profissional e comecei a fazer foto da galera, fiz uma página no Facebook. As fotos eram, tipo assim, no início era uma bosta. Porque Como todo início. saía desfocado, mas sabe o que eles gostavam? E o que eu gostava? Eu fotografava a espontaneidade das pessoas. E elas ficavam assim, caraca, eu tava assim e tal. Não era aquela coisa posada. Eu nunca gostei de fazer foto posada. E aí eu foi indo, profissionalizei, comprei outras câmeras, me endividei. Nossa, foi a merda que eu fiz. Aham. Me endividei aos montes, assim. Só que eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Eu lembro a primeira festa que eu recebi, eu ganhei R$50. E Não pagou nem ainda. Não pagou nem ainda. Só que eu não queria. Eu queria mudar o mercado de fotografia de festa, porque eu achava um absurdo o cara ter que trabalhar na festa, ou a menina ter que trabalhar na festa em troca de off. E era assim com todo mundo, e ninguém conseguia reverter isso. Aí um cara amigo meu me pagou esses R$50, e as fotos estavam ficando boas a cada evento. E as pessoas queriam me contratar. Só que aí eu estipulei. Eu não ia receber off. Não, vão fechar por tanto. Só que ainda fechava pouco. Aí eu conheci a Bill, em 2013. Aí ela... A gente... antes era a Curol Ribeiro, né? Aí a gente montou a CB Fotografia. Todo mundo acha que é Curol e Bárbara, mas não é não. Eu fiquei 3 dias pra montar o nome, mas era porque era pra ser Click Best. Aí a Bárbara tá assim, não, a gente tem que profissionalizar isso direito, a comunicação, a negociação.
Aí a gente criou um layout empresarial, assim, tá. né? E começamos a fechar valor X por evento tal. E aí eu trabalhei também pra Marcinha da Trans Channel. Tá, só pra eu entender. Então, lá em 2012, como frequentadora, as tuas fotos começaram a evoluir, então a agência de fotografia veio antes do Projeto Crawl. Sim, muito antes, muito Boa, antes. boa. Aí eu comecei a trabalhar com a Marcinha da Trans Channel, que vende ingresso lá em BH. A Marcinha conhecia todo mundo, assim, de festival mesmo. Foi ela que levou a gente a primeira vez para o Universo Paralelo. E me apresentou a Icanta, que aí eu fui conhecendo as outras pessoas. A Marcinha que me apresentou essa galera do Psytrance, assim. E aí eu fiz altas fotos para ela, mas eu queria algo meu, assim. A gente desvencilhou, né? E eu segui fazendo as fotos para minha empresa. Aí a gente montou site. Legal. E aí a gente começou a trabalhar com outras pessoas. E eu trabalhei muito tempo para Season Books, né? Que é a agência de Psytrance. Sim. Que também foi a Marcinha que me apresentou. E nessa época, o Max Grillo era sócio do Fala Bela na Season Books. Tá. Aí eu fotografava para as festas deles também, né, da Season. Aí o Alok foi fazer o warm-up pro David Guetta. Eu tava lá em Curitiba, na casa da minha prima. Isso foi em 2014. Isso foi em 2014, janeiro de 2014. O Max Gil me ligou e falou: e aí, o que você vai fazer dia tal? Eu falei: tô de boas. O Alok precisa de um fotógrafo, que ele vai abrir o show do David Guetta. E aí, quanto você cobra? Eu não sabia nem o que cobrar, porque eu nunca tinha fotografado DJ. Sim. Ele foi meu primeiro DJ. Então as fotos nunca foram em eventos de música eletrônica? Sim, foram eventos de música eletrônica, mas para o evento. Não para os artistas? Não para os artistas. Legal, Opa, legal. caiu aqui. Tá bugadinho, desculpa. Aí. E ele vai descer, Eu acho que melhor tu apoiar na mesa. Aqui, né? Isso. Boa, Coral. Aí o Max... Eu falei: Max, vamos fechar por 250. Eu não sabia quanto cobrar. E o Alok estava em ascensão, tanto que ele estava abrindo pro David Guetta. Então ele já estava com... Era na época que ele fazia os eventos pro Happy Holly, que ele andava com uma GoPro. Tá, em 2014 foi bem o ano ali que saiu a Fuego, não foi? Não, a Fuego foi em 2016, eu acho. Tá. 2014, ele estava na transição da aceitação do público, porque ele estava indo mais pro pop. Sim. E ele tocava um deep mais comercial. Entendi. E aí, enfim, isso aí já... Então, não lembro tanto do Alok, assim, em 2014. Eu comecei pras festas em 2016. 16, 17, 15. Sim. Eu tenho 26, pô. Eu conheci ele quando eu fotografava evento. Eu conheci ele no Deputa Madre. Eu era fotógrafa residente do Deputa Madre. Tem até uma foto nossa que eu tenho vergonha de mostrar, porque nós dois era feio demais. Meu Deus. A gente tá bem melhor agora. Aí eu fotografei pra ele, né, no show do David Guetta. E aí ele me pagou a mais. Ele gostou do meu trabalho, me pagou a mais. Eu levei a Bill também pra me dar um suporte. Eu tava treinando ela. E foi muito, assim, muito foda isso, porque foi muito bom. Ele tava em ascensão. Puta experiência. Automaticamente, o BH é o berço do DJ, né? Automaticamente os DJs de BH vieram me contratar. Aí eu comecei a fotografar o Daddy Loud, fotografei o Kush, fotografei o F-Tampa. O F-Tampa foi um ou outro, assim, mas o Daddy Loud e o Kush foi com muita frequência. O The Fish House também foi com muita frequência. E aí um foi puxando o outro, assim. Aí alguém ia tocar em BH, tem ela. E eu era a única mulher, assim, com fotógrafa conhecida, né? Não vou Legal dizer. isso aí. Eu não era a única mulher fotógrafa, mas eu era a única mulher fotógrafa conhecida de Belo Horizonte, assim, que as pessoas procuravam entre os DJs. Legal. E rolava as indicações, né? O que se torna mais interessante, por indicação. Uma foi puxando a outra, assim. Aí, quando eu vi, eu já tava viajando com o Daddy Loud pro Tomorrowland. Porra! A gente fez o último Tomorrowland, que foi no Brasil, 2015. Depois eu viajei um pouco com o Kush também. Eu viajei depois com o Gustavo Mota, que foi o último DJ que eu fotografei viajando. A gente foi pro Rock in Rio 2019.
Então, com cada um deles, eu tive um Oportunidade de aprender ali e tudo oportunidade mais. de aprender, oportunidade de Conhecer, né? conhecer as outras pessoas do mercado, ver o que cada um fazia, o que cada um era influente. E eu sou uma pessoa que a minha cabeça é muito fértil de ideias. Tanto com o Alok, por exemplo, eu mandava o WhatsApp pra ele, Alok, por que você não faz isso e tal? E ele já tava com o planejamento dele lá pra 2000 e sei lá bolinhas. Uhum. E eu ali querendo dar pitaco, sabe? Porque a minha cabeça realmente, eu tenho muitas ideias, assim. E eu gostava de dar, assim, as ideias pros caras. Só que eu via que as pessoas não aceitavam. Não é que elas não aceitavam. É que eu acho que não encaixava ali também pro momento, Eu né? Era uma entendi. Eu coisa e eu entendi. Eu tinha. entendi. E aí eu fui guardando isso pra mim, fui guardando isso pra mim. E aí em 2018 e 2019, eu trabalhei muito com fotografia. Muito mesmo. Era todo final de semana. Só que eu tava muito estressada. Eu tava tão estressada que eu surtei de estresse. Surtei Famoso assim. burnout. Eu surtei surtadão mesmo. Aí eu já tinha conversado com o Dirty Loud, né? Que eu queria fazer uma aula de discotecagem ali, pá, que eu tinha muita curiosidade. Aí nesse tempo que eu conversei com ele e tal, o Bascar me chamou para fazer umas fotos dele no Sonastério de um Uhum. lançamento que ele estava fazendo com Pontifex. Tempos, a música. É muito legal, inclusive. E eu assisti toda a produção ali, por trás, fotografando e tal. Eu observei muito aquilo ali. Eu ia para os estúdios dos meus amigos observar o Ableton assim e tal, e ficava tentada porque o meu interesse na música eletrônica para agregar alguma coisa não era o tocar, era o produzir. Legal. Porque eu queria, tipo assim, como que, igual com o Bascar, é aí que eu vi como que colocava o violão na música, por exemplo. Que era algo tentador para mim. Como que eu coloco o violão na música eletrônica? Aí eu vi toda a gravação e Como é que é o nome da tal. música? Tempos. Tempos, do Bascar. Legal. Bascar e Pontifex. Aí eu vi a produção, o João gravou o violão, aí eles pegaram o áudio ali, eu arpar e pá, e lá eles usam Logic, o Bascar usa Logic. E aí eu vi toda a produção, o piano e tal, a captação, como foi, eu fiquei muito tentada. Aí na minha cabeça eu tinha que aprender a discotecar primeiro. Eu não tinha ainda essa percepção de que alguns iam na produção primeiro para depois aprender a tocar. Eu criei uma metodologia na minha cabeça. Aí eu falei com o Dari Loud, vamos fazer a aula a partir de janeiro de 2019, pá. Eu falei assim, janeiro? Você vai começar agora. E isso foi em novembro de 2018. Aí a gente fechou um pacote lá e tal. Acabou que no pacote ele acabou me dando, assim. Uhum. Ele era sócio. Ele é sócio do Guido, né? Sim. E aí ele conversou com o Guido lá, Guido do The Others hoje. E aí ele foi e me deu as aulas e tal. E ele tava super disposto a me ensinar. Então, teu primeiro professor foi ele. Meu primeiro professor foi ele. E, tipo assim, ele tava super empenhado a me ensinar. E viu, porque ele viu o quão rápido eu tava aprendendo. Na quarta aula, na primeira aula, eu olhei pro CDJ e falei assim: olha, que tanto de botão. Foi muito engraçado isso. Aí na primeira aula eu fiquei totalmente perdida. Ele falou assim: tá, mas você não vai usar tudo isso. Eu gosto do Marquinhos, o Dari Loud, porque ele é bem direto, sabe? E eu sabia que eu ia ter facilidade, assim, de aprender com E ele ele. dá aulas hoje também. Ele tá reformando a escola, a Legal. The House, Legal. junto com o Isca, pra montar uma outra escola lá em BH, agora em outro lugar, Interessante. Em Belo Horizonte. em BH. Mas pra galera que tá no sul do Brasil, agora você tem, pra quem tá no Brasil, tem duas opções fortíssimas. Em Belo Isso. Horizonte, a escola. A The House. Boa. Em Belo Horizonte tem duas escolas, porque a DJ Pro eu me aperfeiçoei lá em vinil, com Legal. o Jota. Legal. Então tem a The House e a DJ Pro. Pode optar pelas duas. E no sul do Brasil você tem a House Mega Academy. Isso. Também, House. Aí a gente, na quarta aula, eu já sabia discotecar. Boa. Boa. E a gente fechou 12. Tanto Prodígio. que as últimas aulas. Porque, tipo assim, foi tudo tão rápido. Microfone. Foi tudo. Tá bom aqui? Tá bom, tá irado. Foi tudo tão rápido que antes de eu terminar as minhas aulas, um amigo meu me chamou pra tocar na festa dele. E a princípio eu ia tocar
eu ia discotecar, eu ia aprender a produzir só pra me sair do estresse que eu tava com a fotografia. Entendi. Mais pra hobby, pra Mais um pra encontro ali e hobby. tudo mais. Exato. Porque eu tava assim, eu precisava ocupar minha cabeça com outra coisa, senão eu ia pirar de novo. E eu tava quase entrando numa depressão. Porque carteira cheia não quer dizer que você tá com a cabeça Com a boa. saúde mental legal. Exato. Sim. Eu tava ganhando dinheiro, mas eu não tava bem. E aí eu queria uma coisa que me deixava bem. E aí, paralelamente a isso, eu fui começar a tocar, mas eu não queria. Eu não queria ficar tocando música dos outros, eu queria fazer as minhas músicas, eu queria colocar as minhas ideias. E foi aí que eu comecei a. E como as coisas estavam acontecendo muito rápido, né? Eu toquei nessa festa desse amigo meu, ainda em aula. Tanto que as 2 últimas aulas do pacote da escola eu usei pra passar set. Pra ver ali Sim, como é que eu tava e sim. tal. Aí eu saí dessa festa e já tinha outras 2 pra eu tocar. Na mesma festa eu fui bucada. Caralho. É. E eu não sou meio termo com nada. E eu já sabia que em algum momento eu ia ter que tomar uma decisão. Ou a foto. Sim. Aí ainda tava conseguindo conciliar, porque não tinha muita coisa, só que foi tudo muito rápido. Tá sendo tudo muito rápido. Aí eu saí de uma, já tinha outra. Aí eu fui treinando, né? Fui aperfeiçoando. E aí eu tive uma semana com 2 gigs. Depois fiz as aulas e tal. Tive uma semana com 2 gigs. No meio de 2019. Foi isso, não. Isso foi em maio, já. Eu já tinha tocado em 4 festas. Caraca. Tu começou em agosto Novembro e de novembro. 2018. E aí, janeiro de 2000 Caraca, 6 meses depois já tava tocando. já tava tocando. Caraca. E aí, eu conhecia muita gente, né? Eu recebi várias propostas, deixa eu ser seu ghost, você pode fazer isso e isso. Aí uma vez eu sentei no estúdio de um brother meu, que hoje a gente não conversa, porque, enfim. Enfim. Eu sentei nesse estúdio, ele queria ser meu ghost, mas eu ficava enrolando ele pra ele me ensinar as coisas. Só que ele não queria me ensinar, porque ele queria ser meu ghost. Aí eu sentava perto dele. E aí, como faz isso aqui? Ah, mas se a gente for fazer isso? Aí eu tinha curiosidade dos baixos, de deixar os baixos mais gordos. Porque tipo assim, eu pegava várias referências, mas eu não tinha uma direção ainda. Por exemplo, Sim. eu queria o baixo do Kelly Watson no groove sei lá, do Black Coffee. Sim. Que coerência vai ser isso? Com o clap, sei lá, de house. Não ia sair nada legal. Tô ligado. Aí, tipo assim, ele foi me passando algumas coisas e eu fui tendo a curiosidade. Aí eu baixei o Ableton no meu computador, que na época era um MacBook Pro, não aguentava nada. Só que eu não. Aí eu comecei a treinar a produção de bateria. Entender ali o bateria, clique, cap, hatch. Mas ainda pra mim não era o suficiente. Aí eu comecei a fazer aula com o Udo, um amigo meu. De lá também. Ele é de Mateus Leme. Matheus Leme também é de Belo Horizonte. Não, Mateus Leme é 1 hora de BH. Aquelas cidades interiores ali. Exato. Boa, boa. E, tipo assim, eu queria fazer aula com ele porque ele tinha um jeito que entrava na minha cabeça. As outras pessoas que tentaram me ensinar, eu não sei se era falta de paciência, enfim. A metodologia faz toda a diferença. Faz. Aí ele teve uma forma de me ensinar. Aí ele começou a me ensinar a me referenciar por partes da música. Eu pegava uma música, aí a gente foi fazendo as aulas, né? Primeiro eu aprendi a fazer a bateria, tanto que muita gente hoje elogia minha bateria. Engraçado que eu não sei tocar bateria. Eu até aprendi ali, mas eu não sei tocar direito. Aí eu fiz a minha bateria, depois aprendi a fazer a melodia, a harmonia, né? Legal. Depois eu fui. Enfim, a gente foi passando por métodos. E aí, quando eu me vi, eu mandei uma música pra ele. Esse dia eu fiquei com raiva dele até. Mandei a primeira música pra ele, ele falou assim comigo: Foi você que fez mesmo? Ô, louco, falei, tá me tirando. Sim, Hilda, foi eu que fiz. Aí ele ficou surpreso com o que eu fiz, assim. E aí eu fazia e mandava pra ele avaliar. Aí ele corrigia. Não, aí é porque isso aqui tem que ter isso. Ele gostava, ele batia muito na tecla da timbragem. Porque a timbragem, pra você chegar numa timbragem original, não é você pegar um sample e jogar lá e achar que tá ok.
É você tratar aquele sample ou tratar aquele áudio, mesclar com outros áudios semelhantes, por exemplo, um clap. Um clap das minhas músicas tem 4 camadas. Sim. Para eu chegar no meu. Hoje eu tenho o meu, né? Depois de tudo isso, eu desenvolveu a tua metodologia. Desenvolvi a minha metodologia. E as percussões, antes que eu queria fazer as percussões, eu pegava só o sample e jogava. Aí o que ele me ensinava? Você nunca pega o sample e você joga na música do jeito que ele é. Você desconfigura ele, monta o seu groove com ele. Porque imagine se todo mundo fizer isso com o pack do Cashmere, por exemplo. Vai ser tudo igual. Sim. Aí ele me ensinou a descaracterizar, a criar ali a minha identidade com aquele sample e tal. O sample fica só como referência e você trabalha em cima dele, Exato. colocando a tua personalidade. Corta ele, a arte de samplear, né, que a gente fala. Corta ele e tal. E aí, quando eu comecei eu falei com ele que eu queria fazer Afro House, mas eu ainda não sabia o que era o Afro House em si, assim. Eu gostava, mas eu não tinha leitura do Afro House para eu repassar isso. Sim. Aí eu comecei a estudar o Afro House. Comecei a ouvir mais Afro House. E é diferente quando a pessoa também... ele é um cara muito de cultura mesmo. Ele gosta de ouvir Organic House e tal. Mas ainda não estava no ponto que eu queria, da forma que eu queria. Por isso que eu fui estudando e fui desenvolvendo. E quais foram as tuas referências para chegar até no Afro House, assim, para você decidir ir pro Afro House? Cara, é estranho te falar isso, porque quando eu ia em festa, eu gostava de Afro House, mas eu não sabia o que era Afro House. Eu lembro que eu gostava de ouvir o Armap do Giborato, que eram os meninos do... Nossa, qual que é o nome daquela dupla? Esqueci o nome da dupla agora. Porque eles tocavam afro, e eu gostava daquilo. E não era muitos artistas que tocavam afro, mas eu não sabia o que era. Sim. Se eu escutava, eu sabia o que era. Aí eu comecei a pesquisar o que eu escutava. Foi aí que eu caí no Afro House. Eu já sabia o que eu queria fazer, só não sabia como. Eu achei que, sei lá, vou pegar qualquer batuque de atabaque, vou colocar e tá de boas. Nas primeiras músicas foi basicamente isso. Tanto que eu nem toco as minhas primeiras músicas, porque, meu Deus... Chegou num nível de perfeição legal, mas até chegar nesse nível tem que ter a trajetória por início. Sim. E aí muita gente também me ajudou. Eu tive dificuldade e eu sou muito curiosa. Eu pergunto demais. Aí eu chegava, como que faz isso aqui? Ah, como você fez isso aí? Aí eu mandava a pessoa... Tem gente que não tem paciência para explicar e a gente sabe isso perguntando. Ah, mas... beleza, tá de boas. Aí eu perguntava para outra e aprendia. Sempre fui assim. Aí, papo vai, papo vem. Hoje eu sei caracterizar um instrumento de percussão em determinada música. Eu sei o que é cada instrumento de percussão, a influência da percussão. E uma coisa da minha identidade não é o Afro House e Afro House. A minha identidade é trazer as raízes brasileiras, a raiz afro-brasileira, pro house music dentro da característica brasileira que nós temos, pegando até um pouco de Brazilian Bass. Então, o bass ali vai ser... Todo mundo fala que o meu bass é um pouco Brazilian Bass. Sim. Só que resgatando também a ideia de instrumento orgânico. Hoje eu consegui chegar num bass orgânico. Hoje. Semana passada eu consegui chegar na bateria que eu queria. Legal. E, ó, aí você vai falar assim, mas tem 4 anos só que você tá produzindo. Mas, cara, eu abro o computador todos os dias. Essa menina falava que eu tocava, troco ela pelo Ableton. A gente entende isso. E a questão de trabalhar a síntese também. Legal. Eu aprendi a trabalhar síntese, não foi com música original, foi fazendo edit, foi fazendo bootleg. Eu aprendo toda vez que eu que eu vou lá, tiro um vocal de alguém... para colocar nas ideias loucas que eu tenho, ou então agora com Moises, a gente pode tirar tudo da música, né? Separar instrumentos, separar bateria, separar o que quiser. Boa. E trabalhar a ideia ali em cima daquilo. A síntese ali funciona super bem. A questão do... Que merda, né? Ó, eu acho que é aqui, hein? Cara... Dá pra apertar ele. Tem uma rosquinha ali do lado. Aqui? Isso. Não, porque já tá bem no... Não, é aqui, ó.
Pronto, Boa. ao toque. Aí hoje eu consigo passar o que eu quero. E aí a gente estava conversando antes aqui, como que eu tiro as melodias, já que eu tenho dificuldade Sim, em solar. É bem engraçado isso, mas vamos supor, eu crio lá uma base, aí Tu inicia por onde tua música? pela bateria. Boa. Aí eu crio lá uma base, aí tá lá a melodia. Tananana. Aí eu vou lá, pego meu celular. Aí eu passo pela minha voz, aí depois eu vou lá e treino e crio. É assim que eu crio os meus solos, as minhas melodias, pra entrar ali nas minhas harmonias. Entendi. E eu ainda não sei tocar piano, então, mas eu sei as notas. Aí eu tenho uma dificuldade maior. Pra me tirar as notas, né, a relação, assim, da escala harmônica, eu pego o violão e vejo o que que dá, o que rola ali, pá, pra saber se vai ser uma oitava a mais, uma oitava a menos. Mas apesar que ali no piano dá pra fazer isso com mais facilidade. Mas eu tiro primeiro no violão, tiro primeiro na voz, passo pro violão e depois passo pro piano. Essa é a tua metodologia da construção da música. Da construção de melodia, de harmonia. Boa. Basicamente, então, Harmonia. Da harmonia. Durante 4 anos, então, na ordem cronológica da parada ali, tu começou pela... despertou primeiro a produção, depois tu aprendeu a discotecagem, tu aprendeu a produzir, inicia tuas músicas pela bateria, vai encontrando todos os meios termos ali pra construir uma melodia legal. Então, a tua carreira hoje como produtora, tu tá estudando todos os dias e hoje tu tá na dificuldade do piano. Do piano vai vir outros instrumentos e assim vai. Sim, Que pra sim. galera não achar que, tipo, pô, aprendi a tocar, aprendi a produzir, daqui eu paro e só vou pegando os VSTs e programas e Não, synths. cara, eu vou te falar a verdade. Eu sei que eu tô bem evoluída em questão de produção, mas eu acho que, tipo assim. Nossa, eu acho que eu sou iniciante ainda. Mas o que diferencia a pessoa que tá há 20 anos no mercado aí, que produz, e a pessoa que acabou de chegar, vou falar assim, é a dedicação. É você sentar e você querer aprender a fazer tal coisa. Eu sou muito assim, enquanto eu não consigo, enquanto eu não chego no resultado, eu não paro. Eu sou teimosa nesse sentido. Igual eu queria. Eu cheguei no BES do Kelly Watson. Ninguém nunca vai conseguir chegar, a não ser ele mesmo. Porque ele se dedicou tanto pra chegar naquele base Sim, original ali. sim. Eu cheguei vou dizer, num groove do Black Coffee, que ele faz só o kick e um hatch bem suave, bem fino. Não, é uma coisa tão simples, inclusive. Só que cada vez que eu vou desenvolvendo essa síntese, eu desenvolvo a minha identidade. É curioso isso. Mas é até engraçado, porque eu produzo, sei lá, já fiz até bass house, assim, né? As pessoas falam que conseguem entender, conseguem escutar a minha identidade em cada maluquice de mistura que eu faço. Isso é legal. Por mais louco que seja, É isso que te define. é isso que me define. E o meu sonho é as pessoas ouvirem o meu som e falar: esse som é do fulano, esse som é da Curol. Isso é do caralho. Pô, demais, demais. A criação de identidade é muito importante e, pô, acho que você tá construindo algo muito sólido, assim. Sim. E aí hoje eu consigo trazer a minha pretensão da afro-brasilidade para as músicas através dos instrumentos. Vamos supor, o pandeiro, o repique, o teco-teco lá, o triângulo, Triângulo. são coisas do Brasil. O djambê, o atabaque. Não conheço. O atabaque eu sei que é o pequenininho ali. Sim. O atabaque, é o contrário do djembê. O atabaque, o grave dele é no meio. Tá. E o médio agudo é nas laterais. Tá. Nas extremas, assim. E o djembê é o contrário. No meio é o grave, é o médio agudo. E nas extremas é o grave. É isso mesmo que eu falei? Eu Falei acho que certo. É isso. E aí é o contrário. E o djembê é um instrumento da África. Eles falam que é o atabaque da África. Uhum. E é feito ali com couro, né, de animal, enfim. O atabaque também. Mas hoje eu consigo caracterizar a mistura dos instrumentos, de acordo com a sua origem, pelos estudos que eu fiz também. Porque eu não queria que fosse uma coisa... vai lá, coloca a percussão num tech house e fala que é afro. Sim.
Tá, mas peraí, preciso estudar sobre isso. Mas o teu estudo, pra partir pra tua identidade, ele fundamentou também na parte religiosa ou mais na parte ali festiva das religiões em si? Eu não vou dizer que seja da parte religiosa, porque tem muita música fora das religiões de matrizes africanas, oriundas, feitas com esses instrumentos mesmo. Entendi. Mas é a origem dos instrumentos em si, na África. Legal. Tem instrumento, por exemplo, que tem uma característica mais forte em Moçambique, outros mais em Angola, e por aí vai. Essa Então, fundamentação histórica é interessante demais. entendeu? Então, hoje eu consigo misturar os instrumentos, tendo fundamentações históricas, Sim. para não ficar uma coisa maluca, assim. Sim. Tá fazendo o quê? Hoje eu posso dizer o que eu sei, o que eu estou fazendo. Legal. Isso é faz diferença. Pô, demais, demais. Vou colocar o timbre de, sei lá, de um banjo numa música indiana. Não vai fazer muito sentido. Não faz sentido, claro. Entendeu? Claro. Então, hoje eu consigo direcionar, assim, a minha identidade bem com os instrumentos. Legal. E tu, desde o princípio, sempre partiu pra essa linha do Afro Music e sempre teve esses elementos do Brazilian, da percussão, dos elementos orgânicos, desde o princípio. Desde o princípio é essa ideia, de trazer os instrumentos zoado. orgânicos para a música eletrônica, para os synths, os sintetizadores analógicos, etc. Fazer essa mistura mesmo. É interessante falar sobre essa mistura no meu projeto, que eu não me apego a um gênero específico. Pô, isso é interessante. Ela toca afro... Eu ainda tenho até um receio de falar que eu toco afro house, assim. É uma característica mais forte. Porque se a gente for falar o que eu toco, não tem um gênero. A minha identidade é aberta a isso. Sim. Aquelas tuas últimas... Os principais lançamentos que a gente encontra, que é a The Way, a Kikiki e a Like Sugar, são 3 músicas Completamente diferentes. completamente diferentes. A Like Sugar é até uma releitura, né? A Like Sugar é um house. Sim. A Kikiki é um tech house, pode-se dizer bem comercial, quase um Brazilian bass mesmo. A The Way é um melodic, que eu fiz com a Mari Mesk. Tem mais identidade dela do que minha. E qual é a outra que você citou? As 3. A Like Sugar, a Kikiki e a The Way. Uma é house, a outra é tech house e a outra é melodic. Totalmente Mas diferentes. todas elas têm um batuque. Sim. Que representa a tua identidade. Sim. É que a pessoa, ela vai ouvir, ela vai falar assim, é diferente isso, né? É engraçado porque nos últimos dias, as pessoas que não conhecem afro, elas conseguem entender, elas conseguem passar um feedback. É diferente o que ela tá tocando, né? Eu lembro de uma menina falando, parece uma música baiana, né? Mas é isso que é gostoso de ouvir. A pessoa, ela sabe a raiz brasileira ali no meio. Então, até ela conseguir até ela me acompanhar, igual essa menina que falou isso, ela passou a me acompanhar e aí ela foi entendendo o que eu vim trazer. Porque a principal referência, quando a pessoa te escuta a primeira vez, as referências que a gente tem dos batuques, das músicas brasileiras, é de origem baiana, que é da origem negra. Exatamente. Que mais fortalece a identidade. Se você for olhar a história, é uma coisa interessante que eu estou estudando também, a história afro-brasileira, ela veio daí, né? Sim, total. Foi dos escravos que trouxe essa cultura. Inclusive, o meu álbum do ano que vem, eu vou falar muito sobre isso, por isso que eu estou estudando tanto. Irado. Tem muita gente que não sabe como o carnaval chegou no Brasil, por exemplo. E é da origem afro-brasileira. É lá da África que veio o carnaval. E aqui ela teve toda uma mudança. Sim. E aí, hoje, se fala a raiz brasileira, como tem mexicano, enfim. Tem história, por exemplo, afro-americana, que já é outros 500. Lá dos Estados Unidos, já é outras histórias. Então, cada lugar teve uma influência histórica que fez uma mudança musical. Perfeito. No nosso caso, enraizou uma cultura de uma localidade muito forte ali. Uma cultura mais festiva. Sim, total. Porque aqui os africanos, os escravos, né? Sim, os sim. ex-escravos, eles tinham mais liberdade para se divertir. Na África, eles eram muito reprimidos. Tem tudo isso, isso tudo é história. Pô, demais. História é muito... ela é necessária para fundamentar não só um povo, mas fundamentar e para onde você pretende ir. Quando a gente entende a nossa história, é muito mais fácil de visualizar Exato. o futuro.
Exato. eu acho. E cada região do Brasil também aconteceu uma história, né? Sim. Interessante demais isso. Bem, a gente passou pela tua fundamentação, do momento que você iniciou na carreira até o momento de hoje. A gente entrou agora aqui um pouco sobre as tuas produções. Como é que é teu setup hoje, assim? Pra você produzir, teu hábito de produção. Se você precisa acordar às 6:30 da manhã com o sol rachando, com as aves cantando, com meditação e um cafezinho preto pra começar. Eu produzo pelo Ableton, né? Legal. Tem muita gente querendo que eu produza no FL, mas acho que eu não vou conseguir. Mas porque já conhece o Ableton mesmo. E eu sou taurina, né? Taurino não gosta de mudança. Eu não entendo muito de signo. Taurino é um pouco difícil, assim, né? Eu produzo pelo Ableton. Geralmente, eu criei um preset hoje, de bass, ou mais orgânico, pelo nativo do Ableton mesmo. Legal. Que chama até, acho que é Bass Organic, o nome do VST? Do VST. Eu gosto de criar os meus synths melódicos no Diva. E o Bruno B me apresentou o Predator, que eu tô apaixonada com ele. Legal. E aí eu criei um dos meus synths assim que eu faço é nele. Da Hold Me, por exemplo, o Brass, né, que eu faço, foi de um sample e eu adaptei ele. E também gosto de fazer um bass mais groovado. Mais gordo. E mais contínuo. Contínuo não, mais repetitivo. Sou péssima com nome técnico. Me peça pra fazer, mas não peça pra falar como eu faço, porque eu sou realmente ruim pra isso. E eu começo pela bateria, eu falei isso aqui, né? Começo pela bateria, depois eu faço o bass. No início, quando eu produzia, eu não fazia sub. Eu aprendi a fazer sub tem pouco tempo. Entendi. Que um amigo meu, que hoje faz minhas mix e master, o Bola, me ensinou. Você vai fazer o sub, é muito simples de fazer. E aí ele me ensinou a fazer a mix do sub, pra não misturar com kick e não misturar com o sub do bass. Aí mentira, eu faço o sub primeiro. Eu faço o sub junto com o kick ali, depois que eu crio a bateria. Faço a equalização, né? Legal. De cortar ali os 100 Hz. Sim. Deixo só no grave, o subgrave. E aí o bass, vou lá, faço ele, coloco a equalização, deixo acima de 100 e faço essa separação ali. Mas de mix eu ainda sou bem ruim. Puta aula, hein? Pra quem quiser pegar umas bases... Porra. Mas isso, cara, isso mudou, assim... Total. Muito, muito, muito pra mim. E ele me mandou isso no áudio. Você vai fazer isso, isso e isso. Porque era uma emboleira danada. Não adiantava fazer sidechain, nada. E aí, uma das coisas também que eu aprendi é que tudo que você vai colocar, você limpa na equalização, tira o grave, pra não ficar aquela coisa emboleira ali. Isso mudou, assim, 200% minha música. 200%. Porque embolava tudo, e eu não entendia por que embolava. A Hold Me ainda, ela tem um médio grave ali que me incomoda. Se eu pudesse, eu fazia uma outra mix dela. Ela ainda tem Algo me diz que tu vai fazer em algum momento. Eu já tô refazendo as minhas músicas, pra te falar a verdade. A Flash, eu tô refazendo ela, porque a Flash é mais... É quase um filter bass. Tá. E eu quero deixar ela mais afro-pista, assim. Mas que não tenha tanta influência do bass, do Brazilian bass. Sim. Eu tô tentando tirar isso também. Deixa eu ver uma outra música aqui que eu posso comentar sobre ela. Nossa, eu refiz muita música minha. Tá. Tem teu workflow, assim? Geralmente, eu tô lá vendo, pesquisando algum sample e penso em alguma coisa. Eu tô criando uma agora que chama Scott. Quem fez a composição da letra pra mim foi o Flake. Flake é gênio. Flake é gênio. E quem adaptou a letra foi o Toss, que é o que tá cantando agora, né? O Toss, ele eu não lembro se o Toss é espanhol ou italiano, mas ele fez algumas produções de composição junto com o Chus, que também é espanhol, e é uma grande influência, assim, uma grande inspiração pra mim. A gravadora dele é a Stereo Production, ele joga todos esses artistas de hoje do tribal, assim, do afro. Ele revela esses caras, assim, esses nomes. Então, ele é bem influente nesse aspecto. Irada.
pode continuar. Não, é porque você achei que você ia falar alguma coisa. Não, porque depois, experiente, eu achei que... É porque eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, mas seguindo o meu workflow, Por favor. eu sou muito ruim pra criar composição de letra. Entendi. E eu tô tentando hoje fazer com que todas as músicas tenham uma originalidade musical, de composição. Aí, nesse caso, por exemplo, eu fiz toda a música e aí eu mandei pro Flake criar a composição e interpretação em cima disso. Tá. Só que aí o Toz, na Scott, ele readaptou a interpretação, ele readaptou a letra. Ficou até uma coisa meio sombria, assim, a letra, com a vibe da música, mas tá bem legal. Legal. E é uma música que eu comecei o esqueleto dela em cima da Hold Me. Porque a Hold Me foi uma música minha que foi muito elogiada. Uhum. Eu produzi ela solo. E quem fez a letra da música pra mim foi a Ana Luísa, do Spectre. Tá, tô ligado. Que canta Pra caralho. demais. Sim. E aí eu queria repetir esse feito, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Então eu quero ver se as pessoas vão gostar da Scott da mesma forma que gostaram da Hold Me, assim. Foi a Scott ou foi a Hold Me que te fez entrar lá naquela 1001 do chart das 1001 tracks? Foi a Hold Me. Boa. Isso Porque... foi em 2019? Não, isso foi no ano passado. Agora, 2021. A Hold Me, porque é uma pegada diferente. A Hold Me tem uma história curiosa sobre a Hold Me. Por favor, nos conte. Eu sempre tive muita dificuldade com gravadora. Porque eu faço uma coisa diferente, né? E não é nem um afro, não é nem um melódico, não é nem um Brazilian Bass, o que é? E aí ninguém nunca quis aceitar, assim. E eu tive que estudar muito pra saber como que... Foda-se, não aceitava. Desculpa o palavrão. Não dá nada. Como que eu vou colocar isso nas plataformas? Então eu estudei isso sozinha, não tinha ninguém comigo. Eu tive que estudar e ver como que eu distribuí uma música eu mesma, já que gravadora nenhuma queria pegar. E a Hold Me foi uma música que eu mandei pra várias gravadoras, muitas se interessaram. 2 virou pra mim e falou assim: mas eu acho que você tem que mudar isso, isso e isso. E eu falei: eu não vou mudar. Aí eu não mandei. Gravadoras conhecidas, nacionais? Não era gravadoras nacionais, porque quando a gente tá começando assim, né? A gente não tem muito conhecimento, nem muita orientação, ou não tem alguém ajudando, a gente só quer lançar. Sim. E é o pior erro do primeiro, do jovem marinheiro, assim. E aí, tipo assim, mesmo não sendo gravadoras conhecidas, eu via força na música. Eu sei muito bem quando uma música é instinto até. Quando a gente tá com uma música boa, que a gente sabe que ela pode dar bom. Sim. E aí eu mandei pra uma gravadora lá da Alemanha, Legal. a Like That. O Maicon aceitou e deu muito bom. Ela entrou a gente classificou ela como Melodic. Ela entrou pro Hype de Melodic. E ficou 11 dias crescendo ali. E aí eu comecei, agora, né? Pouco tempo agora, eu comecei a ouvir que algumas pessoas queriam demo minha na pegada da Hold Me. Aí eu fiquei assim, entendi. Porque foi uma coisa diferente que eu fiz. Entendi. Eu tô seguindo exatamente... A Hold Me foi uma aposta assim ou foi mais tipo... Cara, a Hold Me foi um... Como é que eu vou dizer? Pode-se dizer que eu estava fazendo muita coisa, tentando encontrar um caminho. Entendi. Porque eu não estava querendo seguir gravadora, eu estava querendo seguir o meu instinto, não estava querendo fazer o que todo mundo estava fazendo, e não estava querendo fazer um som que agradasse A ou B ou C. Eu queria fazer uma coisa que as pessoas identificassem com a minha loucura ali e fluísse. E a Hold Me foi essa música. Aí eu fiz a Hold Me, tanto que hoje as influências de pegada de bass e sub, tanto na Mamão e Oxum, por exemplo, é da pegada do bass da Hold Me. Essa tum, 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 esse groove todo. E eu venho trazendo, pegando também referências de outros artistas que têm essa pegada pra fazer um set ali mais de transição, porque eu não topo tocar qualquer coisa assim, uma hora não, eu faço uma transição. Boa. Depende também da festa, né? Pra construir aquela história, né?
Mas depende muito da festa. Tá, entrando nesse assunto de referências. Hoje, quais são as suas referências nacionais que te fazem, assim, partir para uma brasilidade e as internacionais ali que te dão um arcabouço, sei lá, nas produções ou no synths, algo do tipo, assim? Brasileiro, eu vou colocar o Natema, que Boa. é um cara que ele traz real brasilidade, assim, para as músicas dele e traz também as influências religiosas, sem medo, assim, tem um groove muito gostoso, mais nesse aspecto da brasilidade. O Lucas, o Vintage, é uma inspiração para mim na questão de crescimento, de visão que ele tem. Mas tem uma coisa no Lucas que eu até trago de inspiração para o meu projeto, que é dar oportunidade para quem tem talento e para que aquela pessoa tenha espaço de construir o dela. Eu acho muito legal isso que ele faz. E eu acho isso muito importante, porque é daí que a gente vai ter um futuro na nossa música eletrônica, né? Sim, total. Principalmente, Perpetua, né? principalmente quando a gente é visado como representatividade, assim. Sim. Eu acho isso muito interessante. E tem muita gente talentosa no Brasil que as pessoas não conhecem, cara. E que falta só oportunidade. E falta só oportunidade. Na verdade, a oportunidade, eu diria que seja a chave para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Tem até uma fala de uma atriz que ganhou o Oscar, que ela fala isso. Como ela é negra, o que faltou para ela foi só oportunidade. Porque o talento ela tinha. A determinação ela tinha. E as pessoas viam que ela tinha isso. Mas somente uma pessoa deu ela a oportunidade. E foi aí que ela conquistou o espaço dela. Cara, entrando nesse assunto específico, eu imagino que a música eletrônica, ela possui uma bolha, querendo ou não. Agora está sendo atravessada, eu acho que até pelo meio onde os artistas estão utilizando para fazer a sua prospecção da tua imagem, se tratando como empresa, então acaba tomando uma roupagem e uma dinâmica diferente de algo sozinho, tem um corpo a mais. Mas ainda assim, acaba sendo elitista, porque eu acho que só as pessoas com mais dinheiro assim acabam tendo oportunidades melhores, por estar tendo possibilidade de viajar mais, estar tendo mais clubes, pelo fato de serem mais homens, então nós temos ainda poucas DJs mulheres, e um fato mais restrito é de ser negra. Então acho que isso tem um impacto, não digo negativo de maneira alguma, mas eu acho que isso tem um impacto de peso no começo. Isso tipo, eu posso colocar isso na tua trajetória como realmente aconteceu, um empecilho por esse sentido, por esses 3 fatores, ou não houve isso? É difícil falar que foi por esse fator, porque, para mim, não chegou diretamente. As pessoas não chegam diretamente e falam... Tá não ligado? chega diretamente pra mim e fala: eu não vou colocar você porque você é preto, ou porque você é gay, ou porque você é mulher. Elas não vão falar isso pra mim. Mas, obviamente, a gente sabe nas entrelinhas ali como que tudo acontece. E aí, geralmente vem maquiado de, não vai rolar, porque a gente fez isso com fulano ou ciclano, e nanana. Beleza, tranquilo. Mas a gente sabe muito bem Sim. por trás ali o que acontece, né? Porque você vai olhar, a pessoa tem talento, a pessoa é determinada, a pessoa tá aí, sei lá, mais de 10 anos fazendo aquilo. As pessoas estão vendo o quanto que ela está trabalhando. Pois por que ela não teve a oportunidade que o outro que acabou de chegar tem dinheiro, é homem, é branco, enfim, teve ali a oportunidade dele só por ser amigo do fulano, ciclano ou beltrano, entendeu? Isso acontece muito. Sim. Mas comigo, diretamente, eu não posso te dizer que aconteceu. Porque é o que eu tô te falando, não é diretamente. Nunca chegaram e te falaram isso. Não. Eu recebi uma vez, isso eu ainda era fotógrafa, um comentário, não foi nenhuma crítica, foi um comentário de que, isso me fez ficar bastante reflexiva até, de que o que me resguardava de trabalhar com os DJs, na época que eu era fotógrafa, sendo mulher, era o fato de eu ser lésbica. Tipo assim, a fala foi... na minha interpretação foi... eu tô trabalhando com os DJs homens porque eu não tenho intenção nenhuma com eles e que eles não têm nenhuma intenção comigo, então é tratado de forma profissional. Tá, mas
com as outras mulheres, então, elas não têm essa oportunidade de trabalhar com DJs homens, porque elas são vistas como promíscuas, ou como uma oportunidade de segundas intenções. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu tive esse tipo de comentário, e isso me fez ficar bastante reflexiva, e eu trago isso também para o meu projeto, que é algo que eu defendo, que a gente tem que tratar as pessoas, sendo homem ou mulher, profissionalmente, cara. Sim. Entendeu? E de igual para igual. Sim. Dentro dessa fala, eu vejo que... Eu acho que tu só recebeu isso porque... Eu acho que na nossa cultura, vou dizer nós porque eu, como homem, assim, eu me vejo com mais facilidade de conversar, de me interagir e de ser eu mesmo quando eu sei que a mulher que tá presente, ela é gay. Porque, às vezes, se eu for da mesma maneira que eu sou com você, com uma mulher hétera, por exemplo, pode soar de maneira negativa. Mas isso não acontece só com hétero. Eu tenho que ter uma dificuldade tremenda de falar com qualquer mulher. É difícil. Mas não é porque... Como é que eu vou dizer? Porque eu tô com uma segunda intenção com alguma mulher. Não, é porque eu tô com medo de uma segunda interpretação da forma que eu converso. Exatamente. Entendeu? Acho que é exatamente isso. E eu vejo isso, não é só eu como gay, mulher gay. Eu vejo isso dos homens também. Sim. Eu vejo que tem homem que às vezes não... É até uma defesa, inclusive, isso. Às vezes não sabe... não tem uma comunicação tão clara com alguma mulher, não é porque ele tá com segunda intenção, é porque ele tá com medo de ser mal interpretado. Também. Isso acontece. Eu já vi isso. Também. E amigos meus já me falaram. Tipo assim, aí restringe um pouco a comunicação, né? Exato. Eu aprendi, trazendo um pouco mais do lado pessoal, assim, eu trabalhei por muito tempo dentro de um nicho específico e através desse trabalho eu precisei me desenvolver na fala e na dicção. Então eu precisava me expressar e me comunicar muito bem. E eu acho que essa falta de comunicação, às vezes você não sabe como se comunicar ou como expressar aquilo que pensa e acaba interpretando errado. Às vezes, porque, tipo assim, todo mundo acha que eu sou uma pessoa séria, mas se eu for quem eu sou, com as pessoas que eu conheço, ninguém vai me respeitar. Entendeu agora o nervosismo? Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma intimidade muito, muito grande com o Zocrato do Breaking Beats, com o João, o produtor do Vegas, com o Gustavo Peluso, o White Chip. A gente tem uma brincadeira de, por exemplo, eles pegam no meu peito, eu aperto, entendeu? Tô ligado. Eles apertam minha bunda. Olha o leite. É só esse tipo de brincadeira. Mas se eu faço isso perto de alguém... É estranho. É estranho, entendeu? As pessoas não entendem. Eu tenho essa liberdade com eles, eu não tenho problema com isso. Porque eu sou é brincadeira saudável. Sim. E a gente conversa, a gente não rola um desrespeito. Tem um limite. Limite de brincadeira que a gente tem entre a gente. Sim. O Pânico VJ, por exemplo, eu passo até vergonha com ele às vezes, porque a gente tá no meio de gente que a gente não conhece. E aí a gente fala com ele, segura aí, senão as pessoas vão achar estranho aquilo, né? Por isso que eu tenho essa imagem mais séria, porque se eu for com as pessoas dessa forma, ninguém vai me respeitar. Entendi. Boa. Cara, tu tá assim, escalada pra uns festivais irados, uns festivais gigantes pra quem tá na carreira 4, 5 anos. Como é que é essa parada aí? Tipo, como é que foi essa construção dos contatos? Que vamos colocar aqui que não é contato, né? Foi por mérito. Então, é aí que tá. Assunto polêmico. As pessoas, eu já escutei muito que eu tô no meu patamar por causa dos meus contatos. Mas eu sempre deixei... Mas as pessoas que falam isso, elas também veem o mérito, porque elas sabem que eu corro atrás. Sim. E eu deixo isso muito transparente para qualquer pessoa. Eu não sou muito de firula, não. E esses contatos realmente me favoreceram. Tanto que uma vez um cara veio me falar que uma outra pessoa que a gente conhecia falou assim que eu quis ser DJ para aproveitar os meus contatos para isso. Eu respondi para ele assim, é óbvio. Não, deixa de ser. Tipo, os contatos quem construiu foi eu. O network, todas as conexões, sim. Que se eu for contar todas as histórias para todo mundo entender que não foram os meus contatos, as pessoas vão ver que, na verdade, não foi nenhum dos meus contatos. Foi pelo corre e os contatos mesmo não ajudou nada. São só contatos, São só contatos. É só você conhece fulano Beltrano? Sim, me passa o telefone. É coisa desse tipo.
Porque as pessoas, algumas pessoas eu vejo que elas têm medo de passar ou o que elas sabem, ou quem elas conhecem, não sei. Eu vejo um medo das pessoas ajudar, assim, sabe? Sim. Eu não sei se é medo, eu não sei interpretar isso. Mas eu te entendo. Mas eu acho que você me entende, Sim. assim. E às vezes, por má vontade, acaba não ajudando. E eu sou, igual eu te falei, eu sou teimosa e eu corro atrás. E aí, esses contatos, eu vou dizer que eles ajudaram a fazer outros contatos. Que foi aí onde eu fui evoluindo, né? Eu fui aprendendo. E quando, por exemplo, quando a Plus fechou, né? Com os meus managers, a primeira data que eles me passaram foi o Rock in Rio. Caraca. Eu já cheguei na agência com uma data enorme. E eu falei pra eles assim, e aí? Eu tô preparada, mas o que a gente vai arrumar? Porque eu sabia que não era qualquer coisa. Eu tinha ido já com outro artista. Eu sabia que eu tinha que estar bem preparada para ali. Assessorada. Bem assessorada, principalmente. Só que toda essa experiência que eu venho criando nos eventos já está me preparando para o Rock in Rio naturalmente. Sim. E na minha carreira foi tudo meteoricamente. Não foi porque o fulano, ciclano, o contato me colocou para fazer isso, aquilo. Foi porque desde o início foi tudo muito rápido. Eu saía de uma festa já com outra bucada, e aí nessa festa tinha uma visibilidade tal, eu recebi o convite X, no convite X as pessoas gostavam, recebi o convite e tá sendo assim, é uma coisa atrás da outra. E aí agora, fazendo os eventos, eu consigo assimilar como está sendo a minha entrega, o que as pessoas estão gostando, o que eu vou adaptar, o que eu preciso moldar. Legal. Porque quando eu fechei o Rock in Rio, o que eu tinha, assim, era o meu objetivo com o meu projeto. Quando eles fecharam o Rock in Rio, era o meu objetivo de projeto. Mas como a gente ia executar isso? Aí que veio a ideia X, a ideia Y, graças a Deus, com pessoas profissionais, que é o Renan, a Mariana e o Felipe, que são os meus managers. Legal. E aí veio toda uma orientação. Junto disso, porque o ano passado para mim foi muito difícil. Eu perdi meu pai. Vai fazer um ano mês que vem. Eu perdi minha cachorra. E aí, junto disso, eu tive que fazer uma terapia. Eu faço terapia até hoje. Então, veio tudo isso na minha questão profissional de crescimento. E, paralelo a isso, a minha vida pessoal estava uma bosta. Eu entendo. O meu psicológico estava uma bosta. As pessoas não sabem disso. Eu entendo. E aí, eu tive que me dividir, né, entre separar o que eu fazia, tanto que no ano passado eu tive um mês sem lançamento, porque eu não tive cabeça para isso. Mas eu não parei. Eu continuei porque eu sabia o que eu queria. E eu sabia que isso ia me resgatar, porque eu comecei né, a produzir, a discotecar, foi justamente para me tirar da depressão que eu estava indo. Na verdade, eu cheguei a estar numa depressão. É por isso que eu entrei na terapia. E eu sabia que se... A Mariana também, o Felipe e o René, eles sabiam que paralelo a essas duas trajetórias, eu ia bugar em algum momento. E eu não ia tornar palpável ou profissional alcançando tudo e eu ia, sei lá, ia deslumbrar. Sim, sei lá, meus sim. pés não iam estar no chão como eu gostaria. Então, essa terapia me preparou para isso, até mesmo pela questão meteórica dos fatos, para eu assimilar e entender todo o passo que eu estou construindo para chegar, por exemplo, no Rock in Rio e eu saber fazer uma entrega visual, fazer uma entrega de um áudio mais profissional, de mais qualidade, fazer uma entrega de vídeo para as pessoas entenderem ali e fazer uma entrega da minha pessoa com as minhas ideias de fazer algo diferente dentro do que eu propus fazer. Então, são vários conjuntos ali, né? Então, tudo que eu venho apresentando, por exemplo, que eu falei da Baroque, que foi um melhor evento para mim, assim. Tudo que eu venho apresentando, eu venho aplicando já para o futuro. Eu fiz um set para a BBC esse final de semana, foi sábado,
eu já apresentei o meu som do ano que vem. Legal. Entendeu? Essa construção. E quem me ensinou isso foi o Ilusionais. Pedrinho é foda. Quem me ensinou isso foi o Ilusionais. Hoje, você tá fazendo um som hoje, mas você já vai mostrando o som que você quer aplicar inteiramente pro ano que vem, por exemplo. Porque as coisas mudam. Aí você vai... E vai ciclando. Eu acho que educando não, mas vai... Como eu posso colocar aqui? Apresentando, antecipando a tua tendência. Exatamente. Ali. Antecipando a minha tendência e aplicando cada vez mais forte a minha identidade. Na Baroque eu recebi uma crítica de uma menina. Ela falou assim, seu som não é daqui. Seu som é um pagode. Ela falou isso pra mim. Aí eu não consegui, tipo, levar isso como crítica. Eu consegui só rir. Eu acho que ela também não sabia o que ela tava falando, assim. Uhum. Mas depois não eu fiquei sabe. pensando assim, a crítica dela não foi crítica, não. Ela soube interpretar a raiz brasileira no meu som. Sim. Ela só não soube expressar o que era isso. Perfeito. Entendeu? É aí que tá. As pessoas têm que olhar as críticas, os haters, por outro lado também. Sim. Conseguir interpretar essas mensagens, essas falas. Porque se ela ouviu e ela falou que o meu som era um pagode, ela conseguiu entender a minha identidade. Isso tá ótimo, isso tá perfeito. Perfeito. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica pra mim, muito pelo contrário. Inclusive pra galera que foi pra Baroque, coloca nos comentários qual foi a melhor parte do set da Curol. Porque na minha opinião foi inteira. Porque foi o foda. pagode todo, gente. Foi o pagode todo. Isso é humildade porque foi foda mesmo. Porra, foi demais. Então, eu consigo assimilar tudo que tá acontecendo. Continua. Respondendo diretamente. Eu consigo assimilar tudo que tá acontecendo e aplicar pro futuro. Boa. Calma. Por que apareceu o Victor Ruiz? Não entendi. Não aconteceu nada. Voltou. Bom, então você consegue colocar a sua identidade, prospectando pro futuro, a galera já vai comprando essas novas piras e já vai entendendo que a partir do ano que vem a Coral tá vindo mais groovada, mais com a pegada, continua com a brasilidade um pouco mais ali, mais... Talvez um pouco mais underground. Mas eu não tenho. Mas eu acho que hoje, principalmente depois do álbum do Drake, depois de algumas coisas que andaram acontecendo, depois da volta do hardware, eu acho que não vai. É polêmico falar isso, mas o underground ele vai se misturar cada vez mais. Sim. No meu som isso acontece. Sim. O afro era um som underground. Hoje o afro tá no hype. O afro ele tá cada vez mais influente nas outras ascensão, músicas. claro, total. Eu vejo a trajetória da tua carreira. Agora, eu comecei a acompanhar você, claro, a partir da House Mag. Acho que a Jennifer, ela é assim, ela é foda nesse contexto de encontrar novos talentos e ver ali aquela chamazinha que tá prestes a virar uma fogueira, foda por isso. E aí, quando veio pra Florianópolis a label das meninas, que eu vi o som da Curol a primeira vez... me lembrou como o Tech House ele surgiu com o Fischer. Saca? Lá uns 7, 8 anos atrás ali, quando ele tava começando aquela pegada ali do Tech House, que não era ainda tão conhecido, mas a galera já curtia pouquinho. Que somzinho legal, embalante e tudo mais. Então vai criando uma identidade que a gente tá vendo que Tech House é o Tech House. Sim. Tá virando uma das... uma das grandes referências musicais mundiais, assim, que tá numa ascensão fodida, vai. Exatamente. Eu vejo teu projeto. E eu assim. acho engraçado falar do Tech House, que eu gosto muito das misturas do Moshak no Tech House dele. Nossa, o cara é muito foda. E se você reparar, ele tem a raiz ali do jazz, do soul, do blue. Ele tem a raiz orgânica no som dele. E aí é que tá uma chave do negócio. A raiz orgânica dos sons torna os sons mais originais. É o de fazer diferente. Total. E vou até citar uma coisa da minha trajetória, assim, que eu acho legal eu falar, que pode ajudar alguma pessoa. Perfeito, por favor. Como eu sabia o que eu queria fazer, o Afro House, eu sabia que aqui no Brasil as pessoas não têm saco de ouvir Afro House por 4 músicas, dependendo do público. É enjoativo. Isso aconteceu na Baroque. Eu toquei em sequencial ali 2 Afro House. E na minha música mesmo, as pessoas já não tá tão assim, deu uma caída. Mas é interessante fazer essa caída no set para depois a gente perfeito, reestruturar ali. É feeling de DJ mesmo. Claro. E para chegar
no meu som de agora, eu misturei o afro com tech house, eu misturei o afro com melódica, eu misturei o afro com progressivo, eu misturei o afro lá no Future, porque eu sabia que fazendo essas misturas, por exemplo, o Sene, quando ele aceitou a Freedom no programa ao vivo da Hub, Listen... um programa que ele ouvia as músicas e assinava ali com a caneta. Ele achou a música... eu lembro muito bem dele falando, diferente, mas eu preciso ouvir mais. Ele precisava assimilar mais aos ouvidos dele. Eu e o Ciclame, a gente fez uma mistura de afro, tanto que o vocal é afro, com umas batidas ali e tal, dentro da ideia do Future Bass, né? Do Bass House, aliás. Do Future... acho que é isso. Legal. E ele achou diferente. Então, foi por aí que eu fui fazendo as minhas trajetórias, fazendo essas misturas. Tá? No início eu acho que eu fui um pouco criticada por fazer essas misturas, assim. Eu não sou nada a ver. Tanto que as gravadoras não aceitavam, elas não entendiam. Puta, isso é um bom assunto. Saindo um pouco, então, da metodologia de como... Do como fazer? De como fazer, de como a tua... Hoje, como é que o teu projeto, o Curol, ele tá ganhando uma ascensão, não só das geeks, das produções, das collabs, mas para chegar até uma geek grande, por exemplo, como tá confirmada no Rock in Rio, como é que foi a trajetória para você encontrar um booker, entrar numa agência, lançar pela gravadora, se você está inserido em alguma label, qual a importância de estar inserido em alguma label, dessas collabs, dessa rede de contatos que você vai construindo ao longo do tempo, para, acho que de uma maneira significativa, conseguir criar um cenário de Afro House brasileiro, por exemplo. Na verdade, esse título de representatividade, as pessoas que me dão, assim. Igual eu te falei, eu acho que eu tenho muito ainda a evoluir. E na medida das coisas que eu fui evoluindo, eu vi a necessidade de evoluir mais. Hoje, por exemplo, eu vejo uma necessidade de evoluir a qualidade do meu som. Porque o que eu te falei também, eu ainda acho que eu não sei produzir da forma como eu gostaria. Tipo assim, de sentar perto de alguém grande, eu sei que vai ter coisas que a gente sempre tem algo a aprender. Sim. Ou algo a ensinar. Mas eu ainda não tô nesse patamar, assim, de falar, eu sou fulano de tal. Eu me recolho, assim, justamente para aprender mais. Eu acho que quando a gente está na posição de aprendiz, além de ter até uma humildade se falando, mas eu me recolho para aprender mais. E aí, por exemplo, eu gosto muito de ouvir críticas construtivas. E então eu sei a minha necessidade hoje. Esse set aí, da Bomba, por exemplo, eu ouvi ele, as minhas mixagens me incomodaram. E aí eu pensei comigo, opa, eu preciso mudar isso e isso. Isso aí foi dia 7 de maio. Eu ainda vejo, eu me autocritico muito. A Bill me xinga, porque eu sou muito perfeccionista. É aquela síndrome da autossabotagem. Eu tenho essa síndrome, eu faço terapia mais por causa dessa síndrome, pra ser sincera. E então, como eu tenho essa necessidade de me corrigir o tempo inteiro, de me evoluir o tempo inteiro, eu encontrei pessoas, né, que de certa forma quiseram trabalhar comigo, que no início foi a Sara e a Sabrina, para trabalhar como manager, só que elas estavam abrindo ali ainda a Sismo. Uhum. Aí era eu, a Carola, o Spectre, a Carol Fávero, o Future Class. E aí elas estavam reformulando ali, arrumando a casa ainda, de início, pá. Entendi. E nisso o Renan me chavecou para fazer um lançamento pela Evolution, que é a gravadora dele com o Ilusionais. E aí eu acho que ele ainda não... como eu e as meninas também estavam só assim, a gente vai trabalhar, não sei o quê, se adaptando mesmo, o Renan chegou ele já tava chavecando ali, né, da forminha dele ali, porque ele é velho de guerra. Aí não fluiu com as meninas, mas a gente tem um contato muito bom hoje, eu, a Sara e a Sabrina, gosto demais delas, acho foda o trabalho que elas estão fazendo com a Carola. Acho a Carola muito foda. Pô, demais. Porra, demais. Aí o Renan viu que a gente já não tinha mais nada ali. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí chavecou, conseguiu. Eu tô montando a produtora e tal, a gente quer os artistas tal e tal e tal.
vamos lançar sua música na Elevation. Falei Evolution, mas é Elevation. E ali o cara, quando é Ayer, ele lança a música da pessoa porque ele tem, os meninos, eles têm as ferramentas, né, pra ver os números, pra ver as tendências. Sim, eles trabalham com isso, conseguem ver. Sim, o manager de verdade, ele consegue, ele sabe interpretar não só do feeling, né? Ele consegue metrificar ali. Aí eu lancei com ele a Like Sugar pela Elevation. Conversei com o Pedrinho também nessa época, o Pedrinho também tava ali e tal. Aí depois que a gente lançou, falei... Aí a gente conversava todos os dias, eu e o Renan. Acabou não sendo uma relação mais profissional, assim, de manager, a fim de pegar aquele artista. Porque ele ficou me chavecando e eu fiquei... Eu já era velha de guerra também, de experiência de mercado. E eu recebi, durante esse tempo, eu recebi muita proposta de muita coisa. E uma das propostas que eu recebi, inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que queria me trabalhar comigo para me colocar na geladeira. Ah, o famoso. Aí, papo vai, papo vem. Qual foi a gravadora? Não foi gravadora. Ela é management. Ah, foi o manager. Quem que foi ele? Ah, tá, foi mal. Quase que eu estranho. Aí, tipo, o Renan ficou chavecando e tal. Aí eu falei, não, vamos fechar isso, então vamos trabalhar junto. E aí foi diferente pra mim, assim, né? E foi legal, porque aos poucos a gente foi moldando, foi reformulando. Não, aí ele foi orientando. E aí a Mariana até falou comigo outro dia que eles quiseram trabalhar comigo porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sou uma pessoa muito desconfiada e sabia que eu não ia aceitar qualquer coisa. Eu ia aceitar coisas que... Realmente fizessem sentido, obviamente. Que eu avalio muito. A minha questão business, a minha questão empreendedora é muito forte. Claro, perfeito. É o teu projeto, a tua marca, o teu rosto, a tua vida. Sim. Então eu sei associar o que faz bem pra mim, o que vai ser bom pra mim futuramente. Enfim, aí eles quiseram trabalhar comigo dessa forma. E a gente foi fazendo várias reuniões para criar o meu planejamento, para criar ali um mapa mental do Projeto Curol, o que eu tinha em mente. Legal. As coisas que a gente colocou no meu projeto, além de serem intencionais, são coisas minhas mesmo, dos meus valores. Legal. De eu acreditar que eu preciso fortalecer pessoas que não têm tanta oportunidade, que são mulheres, os pretos, trazer mais a nossa cultura para a música, que eu acho que a gente tem muita coisa rica na cultura brasileira. E eu vi uma época que as pessoas tinham preconceito de tocar música brasileira, na música eletrônica. E aí eu queria trazer isso do meu jeito. Porque, por exemplo, o Kush abraçou a música eletrônica brasileira, sem preconceito. Total. Mas eu queria trazer da minha forma, assim. Então, já tinha gente fazendo, não para falar que eu sou exclusiva, né? Já tinha gente fazendo, mas não da forma que eu queria, que é trazendo ali as raízes pretas, afro-brasileiras, enfim. Foram as pessoas que abriram os caminhos para a música brasileira em si, mas tu queria colocar a tua identidade. Exato. Perfeito. Tanto que hoje, nos meus visuais, as pessoas vão ver que a gente criou uma parte que tem as figuras pretas que fizeram história na música brasileira. Uhum. Aí vai ter lá Gilberto Gil, Elza Soares, Elis Regina, e por aí vai. Lá dos primórdios até hoje, Ludmilla aparece, Perfeito, a Isa aparece. Perfeito. Enfim, aí... E as internacionais que tu colocou também em um dos seus sets, que foi a... Puta que eu parei, eu curto muito ela. Nina Simone. Nina Simone. Nina Simone. Eu curto demais ela. Sim, a voz daquela mulher, né? Pelo amor demais. de Deus. Demais. Então, trazer isso mesmo para as pessoas entenderem a nossa origem, a nossa cultura. Eu acho muito importante, porque quando você vai para um outro país, por exemplo, sei lá, se eu vou lá para a Europa, eu particularmente procuro saber os lugares que eu vou visitar, e ali eu consigo saber toda a história do lugar. E quem são as pessoas que influenciaram? Aí a gente começa a criar, a entender a cultura, a gente começa a adquirir mais conhecimento. Perfeito. A gente começa a evoluir a nossa pessoa Claro. pelo conhecimento que a gente Claro. adquire. Isso faz muita diferença hoje. Eu acho que as pessoas bem orientadas culturalmente, elas tendem a
como é que eu vou expressar isso? Elas tendem a Eu colocarei em absorver mais. colocar isso para a sociedade. Boa, boa. Entendeu? Dissemina a cultura que recebe. Exato, disseminando a cultura que recebe. E é exatamente o que tem acontecido para uma sociedade melhor, que é colocar mais mulheres. Porque ali a gente vai colocando uma outra personalização nas coisas. A gente abre um leque de mais sensibilidade, a gente abre um leque mais, como é que eu vou dizer? Mais divertido, um ambiente mais favorável. Acho que tudo isso influencia. Na cultura mesmo, principalmente da música eletrônica, para abranger mais, abrir mais portas e Sim. parar de ser o mais do mesmo também, né? É, porque é chato e repetitivo. Exato. Justamente para não ser chato e repetitivo. Perfeito. Boa. Me veio na cabeça aqui pra entrar em alguns tópicos aqui, em algumas músicas, mas acho que é melhor deixar baixo. Bom, desculpa, mas eu tô com a garganta zoada, tá? Não foi por festa, é por falta de dormir. Vocês têm filhas? Pensam em ter filhos? A Bill tem um filho, é o Ícaro, que eu considero ele como Ai, meu que filho. massa. Ele tem 13 anos. Legal. Nunca mais que eu tive filho eu consegui dormir direito, salve Jana, que ela, minha senhora, ela sabe disso. E aí o sono atrapalha, isso fica meio zoado. Enfim, bom, a gente passou pelos VSTs que você usa, que isso é bem interessante pra galera que produz, que acompanha a gente. Teu método de produção de workflow também já comentou ali. É uma estudante assídua e todo dia tu tá na frente do PC, tu tá produzindo. Então pra galera Tanto que... produção quanto história. Boa. Pra galera que... Eu já escutei de alguns produtores, acho que todo workflow é válido, se funciona ou não, que só entra no estúdio quando tem inspiração. Eu acredito que essa métrica de você se dedicar todos os dias um pouquinho, mesmo querendo ou não, te torna mais, não digo responsável, mas te profissionaliza mais rápido. A dedicação da constância ali, ela te leva por um caminho um pouco mais rápido. Sim. Se O pá. treinamento também, ele acaba tendo ali um workflow de ideias, né? Perfeito. Abrindo. O setup, como é que é o teu setup hoje, assim? Tu tem vários synths e teu estúdio é puta gigante, Não, irado. o meu estúdio é bem simples. Eu até equipei com placas acústicas tem pouco tempo. O Brian me ajudou com isso. Legal. Tenho os meus monitores, que é RK 5 ainda. Tenho a bateria analógica da... Putz, esqueci agora. Korg. Korg ou Korn? Acho que é Korg. Korg. Tem a bateria Korg. Comprei agora um atabaque pequeno. Legal. Tem meu violão. A minha placa de áudio é bem simples ainda. É uma Roland 1G. Uhum. Roland 1G. Não. Roland 1G. Meu Deus, é uma pretinha, pequena. Sim, enfim. sim. Eu falei que eu sou péssimo com o nome técnico. Mas ela tá lá e ela me atende muito bem. Mas eu queria trocar, sabe? Eu já tô com essa necessidade de troca. Legal. E aí, geralmente, você me perguntou também, às vezes eu crio a melodia ali no violão. Então, Geralmente eu me referencio muito com outras músicas. Eu ia jogar nessa, assim, tu tem essas pilhas de gravar os orgânicos? Tenho. Legal. Tenho Acho que isso aí muito. traz uma originalidade bem legal, assim. Às vezes eu pego um sample e transformo ele pro violão e passo lá. Legal. Isso acontece Bom. bastante. A guitarra da minha releitura da Nina Simone, eu fiz naquela ideia da boca, Sim. gravando áudio, e passei pro meu amigo gravar pra mim. Bacana isso. E ele fez direitinho, do jeitinho que eu passei pra ele. Até a mais, né? Porque ali o workflow dele também desenvolveu bastante. Boa. Eu acho que pro cara que ele tem essa... Ele é musicista e ele tem essa facilidade de pegar de ouvido, Tem. assim, quando você entra numa pira que é legal de... Como eu posso colocar? De desenvolver. Fica mais natural, tu consegue colocar toda a tua energia ali. Aí sai Exato. resultados belíssimos. Eu tenho uma música com o Mesomo, a gente ainda não soltou, porque tem uma parte específica do break, que ele fez uma pira, aí a gente não curtiu muito, aí eu fiz uma outra coisa, aí a gente não curtiu muito, aí eu tive a ideia agora de passar pra guitarra e criar uma guitarra ali no meio. Só Legal. não sei se vai, porque tem algumas dá, outras não dá, né? Eu não sei se vai ficar legal, assim. De repente, o que a gente tirar na guitarra, eu passo isso pra um outro synth, não sei. Entendeu? Boa. Quais são as próximas músicas, assim, que tá pra sair com umas collabs bacanas, assim? Porque o teu projeto já recebeu um suporte bem irado. Então, é legal a gente falar de collab, porque as pessoas que já tá mais consolidada,
Elas esperam um artista ficar consolidado para fazer collab, né? São raros as pessoas que dão oportunidade para quem tá começando. Mas quem me deu oportunidade e já tá consolidado, por exemplo, a Barja. A gente tem uma collab junta. Legal. O Shapeless. Bom. Gostou da ideia. Bom. A gente vai fazer um tech house e tá pra soltar esses dias até. Que é uma releitura do Filho Maravilha. Que a Puta gente não produtor. conseguiu licenciar, infelizmente. Mas a gente vai soltar free download. Deixa eu ver, assim... De um nome mais conhecido. O Mesomo. Mesomo. Mesomo, eu acredito que aqui no Sul todo mundo conhece ele. Ele é Sim, daqui do sim, Sul, né? Sim, sim. O Zac. Pô, o Zac vai vir pra cá também. Zac é irado. Cara, eu fiquei sabendo agora que o Zac tocava EDM antes, num projeto anterior. Loucura, né? Eu quero muito ouvir isso, vou Loucura. zoar ele muito. Mas ele soube muito bem se reinventar, né? Sim, total. O cara Muito tem uma bom trajetória gigante também. Muito bom isso. E aí eu vou ter agora uma collab internacional, que eu Porra. acho que as pessoas não vão saber, assim, pelo nome, porque é um gringo muito discreto. Mas se você for lá no Beatport de Afro House, o nome dele tá lá. É o Usha. Usha. Legal. Ele Tá. Usha não foi um cara que... Tá, não vou mencionar porque eu posso estar errado, mas pá, eu já devo ter ouvido, assim. O Usha, ele faz muita música com Dark nunca sei falar o nome do cara. Dark Divinils. Como que é o nome? Dá meu celular. Eu preciso falar esse nome. Enquanto isso, bem, Raça, meu. nós estamos aqui em um dos estúdios da House Mega Academy, né? Então esse podcast ele Não, tem a preciso intenção falar. de trazer pessoas como a Curol, que tá buscando o nome do cantor ali pra não deixar vocês no vácuo. Esse estúdio, como vocês já sabem, foi produzido pela Lunix Acústica. Então, para você que é produtor, tá iniciando na arte de produção ou já tá há algum tempo produzindo e sente a necessidade de você melhorar o teu setup, todo o teu estúdio, saiba que a Lunix Acústica consegue te atender de uma maneira modular. Então, essas placas, todo o Best Trapping, os LEDs daqui de cima também, as placas, elas são modulares, então tu consegue só colocar e tirar de casa sem fazer reforma, então é bem tranquilo. Calma, eu vou achar, gente. Não tem problema. Sem crise. No telão tá aparecendo o set da Curol, que foi no Festival Buma. Foi no estádio? Foi no Mineirão. Mineirão. Caralho, que irado. Foi em maio, né? Foi dia 7 de maio. Dia 7 de maio desse ano. Ó, dia 8 foi dia da mulher, não foi? Dia 7 de março. Dia 8 de março. É, só um mês depois. Dark Side Só Vinil. o cara, só 2 meses. Caralho, que errado. Peguei o nome dele. Dark Side Vinil. Dark Side de vinil. Isso. Boa. O Usha faz muita collab com Dark ele. Side de vinil ou Dark Side de vinil? Dark Side Vinil. Dark Side de vinil. Joga no Google aí com o cara. Dark Side Vinil. Isso. Boa. Ou Boa. Dark Side Vinyl, sei lá. Aí. Não sei pronunciar, meu inglês é péssimo. Não, nem fala. Pô, o Charanjay passou aqui, né? Aí a gente trocou uma ideia com ele e tudo mais. E aí o cara só fala inglês. E eu fui receber ele na porta, como vocês chegaram. E aí ele tava subindo as escadas e eu, pô, nervoso pra caralho, né? E aí ele chegou assim, tipo, pegou na minha mão. What's your name? Aí ele parou, deu uma travada, sabe aquela encerradinha de olho assim, virou a cabeça, Charanjay. É engraçado, eu preciso fazer aula. Inclusive, eu era pra ter complicado. começado a fazer aula com o Doxo, o Felipe Sintra, conhece? Aham, conheço. Sintra é foda. É ele que vai me dar umas aulas de inglês, porque como o meu som ele tá crescendo muito lá fora, por exemplo. É necessário. É muito necessário. necessário, O Jeremiah, na BBC, pediu pra eu enviar um áudio. Graças a Deus eu sabia o que falar. Só que eu travo pra falar. Eu sei escrever muito bem inglês, mas Sim. pra falar eu travo completamente. Cara, total. É assim. muito diferente. As bases de inglês que eu tenho vieram todas de jogos. Tu jogava? Das antigas, assim? Não. Puxa, história de jogo. Ah, meu jogo era Super Nintendo. Pô, sou de 96, cara. Sonic. Tu tem quantos anos, Cron? 33. Caraca, nem parece, pô. O nego é foda, né? Não parece, pô. Não parece. Jogaria 27. Legal aí, ó. 28 no máximo. Bom, eu não sei se eu gostaria de ter a responsabilidade dos meus 27, porque com os 33, cada ano parece que vai duplicando, é engraçado, né? A cabeça vai evoluindo, né? A cabeça vai evoluindo, mas as responsabilidades vai duplicando. É, eu sou um cara de 26 que eu me acho um velho de 80, assim, 70. Eu acho muito chato. E aí, Antônio? Fuma tabaco. Sem piteira ainda, tá ligado? Salve a zap. Não, a melhor coisa que você faz é não fumar. É, eu tô nessa aí, mas é difícil. Pô, a nicotina é muito boa, né? Nicotina cai na corrente sanguínea. Eu posso te contar uma história pra você parar de fumar? Dale. Quer mesmo? Dale. Ela não é feliz, não. Vamos ver. Pra galera que fuma, escuta essa história. Depois você me diz o resultado. O meu pai, ele teve câncer em 2017, Puta merda. na garganta. Puta.
Porque apareceu um caroço Meu sogro também. e aí ele achou que era só um caroço. Aí depois ele fez biópsia e descobriu que era na garganta. Aí em 2018 ele foi curado pelas quimioterapias e rádios. Perfeito. No início do ano passado, de 2021, ele ficou muito inchado. Ele tava fazendo reforma na casa que hoje é minha. E ele ficou muito inchado por causa da poeira da cerâmica. E aí ele foi internado. E aí descobriu que o câncer voltou e voltou para o pulmão. Ele teve esse câncer por causa de cigarro. Nossa, que merda. E aí ele ficou internado e ele perdeu um lado do pulmão em menos de um mês. Putz. E o médico já tinha conversado comigo que não adiantava a gente fazer nada, não adiantava fazer mais quimioterapia. E assim, eu vi o meu pai morrendo pela coisa mais preciosa que a gente tem e a gente não valoriza. Eu vi o meu pai morrendo com dificuldade de respirar. Cara, O oxigênio isso é dele estava no 14 milímetros, já estava no máximo. Já não tinha mais o que fazer. Sim. E aí foi aplicando morfina para dar um conforto para ele seguir com Com a função básica do corpo. a Sim. função básica do corpo, não. Para ele seguir para o caminho que Deus queria. Ah, sim. Só que ver pesado. aquela situação de a Pesado. pessoa buscando ar, pra mim foi assim, eu nunca mais coloquei nenhum cigarro na boca, não tenho absolutamente vontade nenhuma de fumar. Nada? Nada. Porque você pensa, a gente tá aqui, ó, respirando. Cara, é movimento involuntário, não consegui Respirando. fazer. Isso aqui é o foda. essencial pra vida da gente. Sim. Você vai ter a dificuldade da coisa mais simples da sua vida, que é respirar. Isso é pesado? Isso é pesado. Agora eu vou te dar essa aí pra você pensar e parar de fumar. Boa, eu tenho uma filha de 11 meses, eu acho que é interessante parar de fumar. Eu quero ver ela pedindo o carro pra ir pras festas. É complicado. Tu é filha única? Eu era filha única do meu pai. Eu tenho uma irmã de 15 anos. Filha da minha mãe com o meu padrasto que morreu por causa de bebida. Putz. O vício é foda. O vício é foda. Vício é complicado. E tu pensa em trabalhar, investir em outros meios, assim, fora a cena musical? Sim, eu tenho, como eu falei, né? Pô, curti Meu isso. lado empreendedor é muito... Curti isso? Eu tenho uns amigos que criam uma... Como é que eu vou dizer, né? Eu ia falar cabana, mas não é uma cabana. O projeto deles chama Cabana. Eles criam uma casa do zero, assim, de pode-se dizer, não é alvenaria, né? É como se eles montassem uma casa e levassem pro... Como se eles montassem tipo uma casa no lugar. pré-moldada. Isso, uma casa pré-moldada. E eles montam isso em 15 dias. Caraca. Aí eu compro o lote Sim. e monto uma pousada. Com essa ideia deles. Ó, eu conheço aqui uma cidade chamada... pra baixo de Palhoça, no litoral aqui de Santa Catarina. Paulo Lopes. Conheço pessoas que têm terrenos legais assim, em frente ao mar. Pra quem é da região e conhece Jurerê Internacional, a faixa de areia é igual o Jurerê, só que a faixa de areia é maior. Mas e o terreno? Areia é do lado da areia, assim. Ó. Você pisa na areia. A faixa de areia é maior e a água é muito mais azul, porque é mais limpa. Então, eu já fiz uma pesquisa de onde eu vou criar essas pousadas, esses chalés. Legal E, isso. por hein? exemplo, Búzios já não é um lugar tão interessante. O terreno de Búzios é um valor de uma casa que eu compro montada Sim, lá na Bahia, por sim, exemplo. Sim. Então, esse é um... Vamos trocar ideias. Vamos fazer dinheiro. Eu gosto de dinheiro, todos nós. E isso, sim, é o que dá dinheiro. Sim, claro, Turismo. claro. Ainda tô dentro do turismo. Perfeito. Querendo ou não, sim. E aí vai ser lugares que o turismo é forte, né? Búzios é um lugar que o turismo é muito forte, por exemplo. Total. Mas lá já é um lugar bem difícil de criar, de montar. Eu imagino porque até o metro quadrado é caro e tudo mais. assim. Não, é porque eu já tinha é porque todo lugar que eu vou visitar, quando eu toco, eu procuro saber ali a história do lugar e como que são as influências da comunidade. Entendi. É como se lá eu tivesse que pedir meio que uma autorização para a comunidade de Búzios para Sim. montar o meu negócio e criar uma rede entre eles. Sim. Mas lá em Minas, por É exemplo, tipo uma mafiazinha, assim, que pra entrar tem que ter autorização dos caras. basicamente isso. É tipo isso, mas É de forma organizada. Ah, entendi. É de forma organizada, porque eles se ajudam. Entendeu? Entendi. Se eu fizer, por exemplo, isso na Serra do Cipó,
eu vou criar uma influência não só turística na cidade, eu vou criar uma influência até política ali, porque, obviamente, eu vou querer valorizar o meu negócio, Sim. e aí eu vou ter que fazer contatos com prefeitura, contatos com distribuidores de luz, de água, enfim, tem todo um aparato por trás, não é simplesmente ir lá e criar uma pousada. Legal. Legal. Bom, isso aí já deu uns plim aqui, hein? É. Irado. Irado, cara. Irado isso aí, pô. Fora que hoje em dia a gente tem o Books, a gente tem o Airbnb, Sim. a gente tem sim. vários outros serviços que resguardam isso. A pessoa só precisa ter e cadastrar. Bom, não vou nem perguntar sobre a tua metodologia de trabalho, mas assim, fora o setor imobiliário. Porque se eu for entrar aqui, pô, tem umas pira também, assim, aqui estende o papo. Fora o setor imobiliário, assim, tu pensa em algo voltado, por exemplo, pra tecnologia. Vou falar moda, porque moda é muito clichê, mas pra tecnologia, por exemplo. Nossa, eu Eu tenho acho- altas ideias de Eu tecnologia. acho uma das piras muito fodas do J-Bull, ele ter... Tu conhece o J-Bull daqui? Ele se associou com a Pioneer. Eu vi. Então, aí, hoje ele é licenciado pela Pioneer. Cara, eu acho isso aqui muito foda. Mas eu vejo que existem várias outras marcas, vários produtos ligados, que também agora estão buscando parceiros, assim. Tu pensa também em partir para migrar para esse lado? Criptomoeda, sei lá, mercado digital? Tô chutando, Criptomoeda eu já NFT. entrei uma vez e foi a pior coisa, que eu perdi tanto dinheiro, meu Deus. Putz. Do mercado tecnológico eu tenho muitas ideias. E uma delas é ligar o audiovisual. Boa. Eu vejo que eu mesmo tenho dificuldade de profissional de vídeo. VJ. VJ também. E eu não conheço hoje uma empresa que faça esse tour no Brasil todo. Mas eu ainda não sei como criar isso, assim. Eu ainda sou... Porque, ora eu tenho uma ideia, mas eu vejo que vai ter dificuldade e tal. Então, Sim. as minhas ideias, todas nesse aspecto tecnológico, eu fiquei bastante frustrada, assim. Sim. Eu te entendo. Mas uma pessoa que eu admiro muito que tenha criado isso no ramo do entretenimento, no ramo de eventos, é o Felipe Barreto, do Alok, que criou a empresa dos efeitos, né? E de road manager, que ele viu que tinha essa deficiência no mercado e criou isso. Ele criou uma solução. Perfeito. Exato, perfeito. igual o Roca também, que criou a empresa Roca Lights, que é os Não iluminadores pelo Brasil todo. Legal. Trabalha com a Alok também. Legal. O Roca é muito inteligente. Não conhecia. Eu vejo até por esse lado das questões, das soluções tecnológicas voltadas para a cena, eu vejo que após a pandemia, esse boom tecnológico e não só do audiovisual também jogando para a cena da música eletrônica, eu acredito que a evolução dos eventos vai ser uma entrega ainda melhor de experiência. Então, eu acho que vai ser muito mais colocado em consideração esse fato de você absorver uma experiência no período curto de tempo, querendo ou não, uma festa não dura fora os festivais, e essa preocupação com o audiovisual está sendo um pouco mais explorada. Eu percebo isso um pouco antes da pandemia, assim. Uma crescente. Eu acho que eu tenho um pensamento contrário. Eu acho que antes da pandemia a gente tinha mais show business, de interações de show. E depois da pandemia eu tô vendo as pessoas querendo mais a experiência musical, visual, de uma forma casada. Legal. Que não perca. Isso unifica. Boa. Que não perca a musicalidade em si. Sim. Isso eu tô achando o máximo, inclusive. Um evento que eu vou citar, que eu percebi muito isso, e eu vejo isso até mesmo nos meus shows, as pessoas estão cada vez mais querendo ouvir uma construção musical, assim, inteira. Eu vejo que as pessoas não estão mais com paciência de ouvir drop, atrás de drop, até os build-ups mais... Assim, eu tenho até... Eu tô até cortando das minhas próximas produções que eu vejo que elas não estão com paciência. Um show que eu vou colocar de exemplo, que vai ilustrar muito bem isso, que é ver coisas diferentes, o ver e ouvir é o Afterlife. Porra, aí buscou a referência lá em cima, aí é diferenciado. O Afterlife não tem efeito. Porra, demais, assim. O efeito... Sabe uma coisa que eu o reparei visual, no total. vídeo? Eu reparei num vídeo do Afterlife. O efeito é a iluminação, ali, né, tratada no momento certo, e o visual, e a musicalidade de qualidade que eles têm, assim. Proporciona-se uma experiência surreal. Surreal. E trazem coisas inovadoras ali no visual. É um boneco de cabeça para baixo que se diz muito ali atrás dele. É um boneco que trata o ego da pessoa. E isso é baseado em estudos que eles criaram.
você cria uma intenção na música, você cria uma intenção na experiência. Sim. Isso é diferente do que você simplesmente criar alguma coisa do nada e achar que vai fluir. Só um monte de laser batendo no olho ali. Exato. É uma coisa que eu quero trazer, que eu tô trazendo hoje, por isso que eu tô estudando muito, é criar uma verdade dentro dos meus valores com a minha música, para que isso seja passado de forma transparente para as pessoas ter essa experiência. E que a sua identidade seja percebida. Exato. Perfeito, cara. Reafirmação, isso aí é foda. Chegar nesse nível aí é Exato. diferenciado. Mas não é fácil. Não, claro que não. Porque Tá você tem que passar, você tem que criar e entregar. E nessa entrega são várias interpretações. Mas vai ter pessoas curiosas para saber o que é aquilo. Se você não tiver uma base, uma referência do que foi baseado, ou não tiver um significado para apresentar, vai ser algo vazio. Sim. E as pessoas não vão entender. Mas se você tiver e jogar isso para as pessoas e elas conseguirem pesquisar através, igual o Afterlife, por exemplo, que eu pesquisei o que era aquele boneco, eu fiquei curiosa para entender. Vai criar uma verdade, as pessoas vão identificar, e aí a gente tem o que os artistas lá dos anos 80, 90, 2000 criaram para as músicas dele. O lifestyle. Que é aí que as pessoas não identificam só com a música, elas identificam com o que foi criado ali junto. Total. Entendeu? Total. Forma de comunicação, de investimento. Exatamente. Não é só a música também. A música faz muita diferença, a música é o principal, mas o conjunto criado com a música, com o conjunto de informação, um conjunto de informação junto da música ali, para as pessoas identificarem, faz muita diferença. Caralho, total. E isso eu me inspirei, sabe de quem? Charlie Brown Jr. Por que as pessoas identificavam com Charlie Brown Jr.? Pela forma de se vestir, pela forma de comunicação, pelo que eles falavam nos shows, que Sim. acreditavam, pelo esporte, que é o skate. As pessoas identificam com tudo isso automaticamente com a música ali. Elas casam com aquele artista. E elas carregam aquele artista como se fosse um pedestal, porque elas entendem que casa e dá um match ali com a verdade dela, com os valores dela, com o dia a dia dela. Caralho. Eu não tenho nem o que... Sobre isso, eu não tenho nem o que comentar, porque tipo, tudo que você disse, realmente eu concordo e muito. Acho que o Charlie Brown, ele foi um dos grandes expoentes da cultura original, assim, que nós tivemos, claro. Antes dele tiveram muitas outras, mas da nossa geração, dos anos 90 pra frente, ele sou de 96 me coloco como nos anos 90. Pra frente, ele reafirmou e identificou muitas características, nos reafirmou como cultura, acho que criou um movimento muito grande, assim. Criou. E se E o perpetua, Charlie Brown né? Jr., o interessante deles é que eles passeavam, as pessoas falavam, Charlie Brown do rap ou do rock? Ele era dos dois. Ele fazia essa mistura entre os dois, com a identidade deles. Como ele dizia, o Chorão é a música caiçara brasileira. Exato. Boa, E ele trazia a raiz brasileira dentro do estilo deles. boa. Foi os caras que eu mais amei na vida. Pô, demais. Pra caralho, assim. Caralho. CPM 22 também, porque, pô, sempre vai ter um rockzinho ali no coração. Você gosta do CPM? Pô, pra caralho. Porra. Ah, meu Deus. Mano. Cara, quando eu tô triste, eu escuto Charlie Brown, porque até hoje eu vejo a minha verdade na letra deles. Assim. Sim, era sim. como se eles estivessem escrevendo os momentos da minha vida. Tanto que a música que eu mais gosto é O Preço. É descrevendo mesmo o que eu passei na minha adolescência ali. Entendi. A tua... Acho que... Tem mais água? Tem mais água. Pelo fato de ser de 90... Tu é de 90, tá com Eu sou 33... de 89. 89, eu nasci em 96. Pra mim foi meu novo mundo. Ela vai voltar. Então ali do hype dos 2000, ali, 2004, assim. Mas a questão de musicalidade na minha vida veio pelos meus pais, né? Primeiro que os dois se conheceram numa discoteca. Massa. A mãe teve a falar a mesma coisa. Aí a minha mãe era mais do... Como é que eu vou dizer? Minha mãe era mais do disco, ali do Bee Gees. O meu pai já era mais do Bezerra da Silva, mais Sim, do brasileiro. sim. E aí eu cresci muito ouvindo a minha mãe ouvia o Bee Gees ali, as influências, né? Do disco, enfim. E o meu pai ouvindo mais música popular brasileira, entre um rock, enfim. E os meus tios também me fizeram muita influência musical.
Tanto que, igual eu te falei, a gente fazia roda de violão em casa e a gente ficava zoando. Entendi. Na minha infância foi a... Acho mais que foi pelo ódio, sabe? Porque eu morava... eu morava em um terreno que na casa, no terreno da frente tinha um bar, que tinha aquelas jukebox. E tocava só Amado Batista. Sabe aqueles botecos que os caras tomam uma brama assim, fica, sei lá, umas 4 horas com a brama, os coroa deitados, assim, com camisa 3 botão, Aham. aberto, tá ligado? Essa era a infância de música. E eu odiava aquilo. Aí eu conheci o Summer Electro Hits. Minha primeira música foi do Benny Benassi Satisfaction. Gush, man. E eu, pá, caralho, que bagulho foda, né? Ali que eu comecei, pô, que irado essa música aqui, né? E aí não tinha referência, tinha os encontros de som automotivo. Achava uma merda. Pô, que som bosta, mas gostava do grave. Pô, tem que ter algo melhor que isso. Aí eu conheci Skrillex. Então minha porta de entrada pra música eletrônica foi dubstep. Eu, puta, aí acordava 7 horas. mistureba, hein? Acordava 7 horas da manhã com o dubstep comendo um solto, assim. Eu acho que se toda criança for educada musicalmente, desde pequenininho, aprender o instrumento, se todas as crianças tivessem esse acesso, o nosso mundo estaria muito diferente. Total. Muito diferente. Total. Se todas as crianças fossem orientadas à arte, assim, desde pequeno mesmo, Sim. a gente teria outro tipo de cultura no Brasil hoje. É o que eu te falei da questão do educar através da música. Sim. As pessoas identificarem ali com a história, tudo, porque a música, principalmente a música eletrônica, você quer ouvir um artista, sei lá, vou colocar aqui um artista que eu sei que as pessoas saem de longe para ver ele. A pessoa quer ver o Vintage Culture lá em São Paulo, e ela é lá de Recife. Ela vai sair de lá de São Paulo, de Recife, para ir até São Paulo. Nessa trajetória, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai falar da música do cara para outras pessoas, automaticamente. As influências dele vai estar em jogo, em conversa. Sim. As pessoas vão entender a cultura do outro estado, automaticamente ela vai voltar para Recife com outro conhecimento, enfim. Isso gera uma rede uma troca de conhecimento Sim. gigantesca, né? E uma rede de informações, né? Tanto regional, mensurável. entendeu? E é legal até ver os fãs do Vintage conversando, porque todos eles amadurecem musicalmente, assim, depois de um tempo, pelas influências que ele traz. Uhum. Isso é muito legal. Isso é muito foda. Isso é muito Isso cria legal. um movimento. Isso é raro. Isso cria um movimento. Isso é raro. O Vintage Culture não é só um artista hoje, ele é um movimento. As pessoas que identificaram com o lifestyle do Vintage. Perfeito, Coral. Caralho, cara, fiquei assim, sinceramente, não criei expectativa pra conversa, mas eu tava nervoso pra caralho, porque se eu criasse eu ficaria mais ainda, mas eu achei que o nosso papo foi irado, cara. Dá pra gente entrar em vários assuntos aqui, mas daí vai ficar, pô, vai virar um e-book, tá Tomara ligado? que vire um insight aí pra galera, né? Pô, acho que sim, acho que vai sim. E pra gente finalizar essa roda de conversa aqui, que a galera acabou participando, como que você colocaria em uma frase pra galera que tá começando, pra galera que já tá no meio do caminho aqui e pra onde eles podem ir? A primeira coisa é criar um perfil, um projeto inovador. Nunca fazer o que o outro está fazendo. Não vai ter destaque. Como é que eu poderia fazer isso? Nossa, é difícil falar isso, mas criar algo que não se tem mesmo. Buscar uma essência verdadeira, assim. Já seria um bom início? Como que eu vou te explicar isso, cara? É difícil falar, assim, o que não tem hoje em dia, né? Mas eu vou me colocar como exemplo, mas eu vou usar uma outra... Eu não vou me colocar como exemplo, na verdade. Eu vou colocar uma outra pessoa, porque eu tenho como é que é? Autossabotagem. A síndrome do impostor. E pra mim, eu ainda não tô da forma que eu gostaria. Por mais que todo mundo fale, não, você tá arrebentando, eu ainda não estou da forma que eu gostaria. Eu não cheguei ainda da forma que eu gostaria. Então, eu vou usar uma pessoa que está se destacando muito e que eu não conhecia até pouco tempo. Eu estudei sobre ele e vi que as referências dele tá fazendo muita diferença no som dele, que é o Moshak. O Moshak, todo mundo vai, né, quem não conhece, vai achar simplesmente que ele é um cara que estourou no TikTok. Sim, mas ele é formado em música. E aí eu fui ler uma entrevista que ele fez. Ele traz uma referência
múltiplas de coisas da música, no Total. jazz, no blues, no house. Ele é uma enciclopédia musical. E ele trouxe o perfil dele, talvez respondendo agora essa pergunta. Como uma pessoa vai fazer algo inovadora? Trazendo as referências dela dentro da linha de raciocínio dela. Com teu entendimento. Isso cria originalidade. Isso cria originalidade. Boa. Boa. Caralho. Pega. Um minuto Pega. de silêncio. Não, ficou irado. Ficou Entendeu? irada a perspectiva, claro, pô, demais. Quer mandar Conhecendo o cara, assim, é de se admirar mesmo o que ele tem feito. Eu não sabia, eu tô louca pra parar, assim, conversar com ele, porque eu quero trocar uma ideia com um cara que tem essa cabeça. Imagina o tanto de coisa que esse cara tem pra falar num podcast, por exemplo. Pô, demais. Cara, se esse podcast chegar até você assim, ó, por favor, cola aqui, o espaço é seu. Tá ligado? Foi citado por várias pessoas. A Curol citou você, então quebra essa pra gente. Faça favor, por favor. É muito legal conversar com gente que tem uma bagagem, assim, de conhecimento. Eu sou muito fissurada em pessoas assim, porque uma conversa de 5 minutos, a minha cabeça cria um mundo, assim. E conversando com as pessoas, você consegue entender ali. Uma conversa de 5 minutos diz muito sobre as pessoas. Diz muito. E aí você identifica se quer trocar uma ideia mais além ou não. Exato. Tô ligado, te entendo. Bom, nega, acho que a gente vai encerrar hoje por aqui e fica a oportunidade pra próxima. Quando tiver Fechou. pela região aqui, cola aqui, vamos trocar Foi muito outras bom, ideias. muito obrigado pelo Curtiu? convite. Irado? Iradíssimo. Boa. Pô, raça, então pra quem curtiu, não ficou até aqui, dá aquela curtida, compartilha, joga pra raça. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Vai estar também aqui o link da Carol, da Curol. Coloca no YouTube, não cometa esse erro que eu cometi agora também, porque é feio na frente dela. Bom, Muito obrigada. eu que agradeço. Tamo junto, raça.